Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento Saúde Mais Simples. E hoje eu trouxe para conversar com a gente a comediante Andressa Bragato. E a Andressa falou para mim que vem de coração aberto. Vem ou não vem, Andressa? Tô de coração aberto. Vamos falar um pouquinho dessa infância, falar um pouquinho do que aconteceu. E vamos entender hoje como é que a gente consegue fazer, e a Andressa é um excelente exemplo disso, como é que a gente consegue fazer do nosso desafio, do nosso trauma, do nosso principal, da coisa mais trabalhosa mesmo, da nossa vida, fazer disso a nossa força. Andressa, fala para mim então, quem é essa mulher que está aqui hoje na minha frente? Eu sou a resiliência em pessoa. É mesmo? Sou. Além de comediante, o que você é mais? Me conta. Olha, além de comediante, eu sou vendedora desde os 14 anos de idade, mas agora não estou atualmente não estou na minha função de vendedora, mas quem é vendedora é sempre, né? Você é o tipo da vendedora que vende tudo? Tudo que você imagina. Se você me Tudo? der esterco para Você vai vender, vender, eu eu vou vou sair arrasar. feliz com um pacotinho de esterco. Já fiz, inclusive eu trabalhei numa floricultura e quase não vendia adubo. Depois que eu tive Fertilizante. fertilizante, essas coisas, arrasei. Falei, gente, Tá. arrasei vendendo esterco. Eu sou essa pessoa. Tanto que eu sempre usei a minha habilidade de vendedora no palco. Por isso que eu passei a me destacar. Me destaquei mais rápido que muita gente, inclusive homens que começaram comigo. Por essa questão de fazer. Porque na arte de vendas, que a venda é uma arte, né? Não é só uma habilidade, é uma arte. E nas vendas, assim, você tem 30 segundos para você prender a atenção do cliente. No palco é a mesma coisa. Você tem, Olha, você 30 tem segundos. de 15 a 30 segundos para impactar Tá, positivamente. tá. Então, vai ser no seu boa noite, no teu sorriso, na sua persona. De alguma forma, se a galera não te comprar nos primeiros segundos, você leva. Isso é cientificamente comprovado. Você leva 1 minuto e meio para recuperar a plateia. Até um Ah, minuto tem e como meio. recuperar. Tem Tem como como recuperar. recuperar, mas às vezes Tá. você leva até 1 minuto e meio. E se você não for bom, daí não recupera nunca. Aí, Ah, entende? Aí tu não foi. Então, eu sempre fui vendedora, mas atualmente não estou trabalhando com isso, né? tá. Andressa, você nasceu onde? Qual é a tua Mas calma aí, eu não cidade? falei do principal, que eu sou massagista também, já vou fazer um merchan Claro, aqui. faz o meu chama. Massagista de que tipo de Massagista. Eu massagem? faço 3 tipos de massagem: Tá. modeladora, linfática e a que eu mais gosto, que é relaxante muscular. E dá pra juntar tranquilo as duas carreiras, né? Dá pra fazer tranquilo, porque é o meu horário, tá no Sim, é outro. porque eu tenho 3 filhos, daí é um trabalho para cada filho, né? Ah, que ótimo Tem que pra mim. ter um emprego para cada filho, senão não dá, né, amiga? Muito bem. Falta pro Yakult, daí pro Danone. Pra quem não te conhece, vai. Fala um Para quem pouquinho não mais me, de então, quem você é. então, para quem não me conhece, eu sou Andressa Cristina Bragato, comediante há 5 anos, sou mãe de 3 filhos maravilhosos, né? Uma adolescente de 15, uma de 8 e um menininho de 6. A Isa, Alice e Rafael, que são minhas maiores motivações, os meus maiores projetos de vida. Eu sou natural do Paraná, mas moro em Santa Catarina há 23 anos já. Já sou praticamente daqui. Ah, claro, sim. E, Você e- mora 23, tem 25, é isso? Ai, que É esse? linda, ai, você já sai daqui. 37 anos, amiga, já. 37, tá ótima. Tá Tá ótimo, eu ótima. tô no auge. Tá ótima, é isso aí. E a minha coluna tem 70, né? Mas a gente não sabe. Mas está para recuperar, não tem problema, Tá, né? não. Ô, Andressa, então vamos lá, te convidei hoje para a gente falar um pouquinho de questões da infância mesmo, entender, né? O que Aham. que aconteceu, como é que foi. Vamos começar nessa menininha lá, pequenininha? Vamos, deixa eu só ver como é que eu posso apoiar o meu celular de um jeito que o pessoal da live me veja melhor aqui. Peraí, eu vou apoiar na taça. Pode isso, apoia na Eu sou taça, é isso. dessas. Isso, Não, já isso. deu, ó. Já Já ficou deu. bom. Aqui eu sou a rainha do É, enjambre. isso. Tá bom. E aí, Andressa, vamos lá. Infância, se a gente pensar um pouquinho na infância, Então, né? a minha infância foi uma infância assim, ó. Eu tenho poucas memórias boas da minha infância. Me conta uma, vamos começar por uma boa, vamos, vai. Então, eu tenho que ficar procurando na minha memória. Eu tenho essa dificuldade de lembrar de coisas boas da minha infância. Lembrei agora. Uma coisa muito boa que eu gostava na minha infância era quando eu ia para um lugar chamado Clube de Campo, que era tipo, meu pai era sócio desse clube, que era tipo um parque aquático, só que num sítio. Tá. Então, eles fizeram uma réplica de uma prainha
Só que no lugar da praia era uma lagoa cheia de trampolins, aí tinha areia, tinha escorregador. Então, meus momentos mais felizes em família eram nesse clube. Meus pais iam, faziam churrasco lá e a gente ficava lá. Ficava lá em família, Em família, era brincando. muito gostoso. Inclusive, foi assim que eu aprendi a nadar. Meu pai, ele deu 3 aulas de menos de 15 minutos cada uma. E aí ele levou a gente no trampolim e jogou na água e falou, nade. Isso é pai. E eu nadei. E nadou. Não Isso morri é pai. afogando. E a mãe? E fui. Eu tô aí. E eu daí sigo isso pra vida. Quando eu quero aprender algo, eu me jogo e você aprende na barra. Você aprende Ficar ensaiando muito, demorando muito. Então, um dos meus lemas de vida é comece onde está, use o que você tem e vai nadar. Não vai se afogar, que o instinto fala mais alto. Quando você segue o teu instinto, Sim, né? sim. E quanto. Tá, e o pai jogava lá e a sua mãe tava onde? Desesperada olhando pra isso, Não, de minha certo. mãe nem tava prestando atenção, de Não certo. tava. Minha mãe Tranquila. tava lá e ele falou assim: pode deixar, amor, que eu vou cuidar das crianças pra você tomar um solzinho. Homens, né? Mas deu certo, né? Deu certo. Mas é isso que o pai faz mesmo. O pai É. joga pra vida e quando a gente tem isso aí é muito legal porque a gente consegue Sim. trazer produto, né? Eu lembro disso com carinho, não lembro disso com. Ai, que tadinha de mim, quase me afoguei. Não, tudo bem, faltou uma oxigenação aqui, talvez ficou Não, mas sequela. tudo bem, mas assim, até porque se acontecesse alguma coisa, seu pai tava ali, ele ia Tava pular e ali. pronto. Ele ia ter que escolher uma das duas pra salvar, porque jogou nós duas ao mesmo tempo. Cada uma de um lado, digamos. Um trampolim aqui. Não, nós estávamos no mesmo trampolim, ele jogou nós duas e a gente nadou. Isso foi muito incrível, cara. Que maravilhoso, né? Os anjinhos protegendo tudo. Sim, anos 90, eu sou criança dos anos 90, os anjinhos nossos devem estar precisando de massagem hoje. Isso. Tudo esgolepado, nossos anjos da guarda. Isso. Mas deu certo, mas deu certo. Vamos lá, e aí, como é que começou esse teu lado Cômico. comédia? Esse teu lado, né, mais gostoso, esse teu lado natural aí? Desde a infância, desde Tá. criança. Você lembra de quando? Se eu perguntar assim, desde Lembro. quando que você faz piada das coisas? Lembro. Mais ou menos quando? Vai, que idade? Olha, eu devia ter. Quando eu comecei a fazer. Eu sempre fui uma criança meio maluquinha. Sempre fui muito criativa. Muito. Aham. Eu me colocava até em risco. Porque, por exemplo, eu assisti o filme da Mary Poppins. Lembra da Mary Poppins? Sei. Lembro, E o que claro. eu fiz? Eu subi em cima do muro de 3 metros de altura, abri um guarda-chuva e me pulei. Desculpa, com quantos anos? Eu devia ter uns 4 aninhos. Uhum. Aí eu me pulei do muro, porque eu pensei, se a Mary Poppins voa, eu também posso. Por que não, né? Né? Eu tinha só um guarda-chuva e um sonho. E aí eu fui. Aí deu tudo. Não, eu quase quebrei o braço, Nem mas papai, nem mamãe perto, claro, né, nesse momento. a mãe tá. devia estar amassando pão, alguma coisa. Mas eu sempre fui assim, criativa, né? Uhum. E eu era uma criança considerada estranha, excêntrica. Hoje eu vejo as minhas fotos, eu me acho fofinha, mas os coleguinhas não pensavam isso, entende? Aí eu lembro que a minha franja parecia o símbolo da Nike, começava aqui e acabava aqui. Uhum. Porque era o meu tio Virso, que a gente lá do interior do Paraná nós fala porta, porque Ah, sim, sim. Tudo então certo. o tio Virso que cortava a minha franja, Uhum. Wilson. Eu só descobri que ele chamava Wilson Ribeiro, sério, é real, quando ele morreu e eu li na lápide do túmulo. Que nós procurando o túmulo do tio Virso, e aí eu tava procurando Virso, né? E porque antigamente o pessoal batizava como queria, né? Aí, Wilson Ribeiro, quem que é esse? É o Virso. E tem até um CD que a gente gravou na época, Tio Virso Music Dance, que é só modão. Tá. Daí ele era estrábico e epilético. Aham. E a minha mãe deixava ele cortar minha franja, deixava meu tio estrábico e epilético com uma tesoura cortando a minha franja. Ficava ótimo. Aí começava aqui, acabava aqui. E é assim que eu aprendi a ter fé. Porque a mão dele segurava a tesoura, a minha segurava em Deus. E eu ia assim pra escola. Daí eu era muito magrela, orelhuda. E usava uns tênis ganhado, porque eu era caçula, né? Tá. Então eu não ganhava as Vai coisas. passando, né? Eu Passando. herdava dos irmãos, né? Sim, sim. Aí um tênis que eu usei muito era da Reebok, eu ficava com um pezão desse tamanho, sabe? Eu até tropeçava no meu próprio pé. Aí as outras crianças meio que me excluíam, porque tinha a panelinha das meninas bonitinhas, que tinha os material da moda, os cadernos dos personagens. Meu pai era funcionário público, né? E tinha 3 filhos, não dava pra dar as coisas mais legal pra nós, né? Tá. E aí eu sei que as mais legalzinhas da escola não faziam amizade comigo, assim, não chegava perto. Eu e a minha galerinha eram os excluídos, sabe? Então aí o pessoal colocava apelido e excluía a gente. Então eu tive que começar. Quando eu aprendi assim. No começo eu dava porrada nos meninos. Eu era Batia mesmo? Nossa, eu arrebentava Batia. todo mundo, aham. Mas eles te batiam ou tu pra Não. se defender das gozações, da Não, brincadeira? eu me defendia da zoação dando porrada. Tá. Mas eu nunca dava porrada em alguém mais fraco do que eu.
Tá. Eu só batia em gente mais forte do que eu, e Ah, às vezes pra entendi. defender as minhas amiguinhas, né? Tá. E eu metia porrada. E daí eu fui ficando em desvantagem quando começou a crescer a teta, o peitinho. Começou a crescer os seios, eu fui ficando na desvantagem. Começou a vir os hormônios de menina, porque eu era meio machinho. Até eu chegar nos 11 anos, eu era um machinho. A minha lancheira era do Batman. O primeiro bullying que eu sofri era porque minha lancheira era do Batman. Tá. E eu lembro que eu fazia assim, deixe-me. Deixe-me. Eu e a minha irmã, deixe-me a minha lancheira. E se falasse alguma coisa, eu tacava a minha lancheira na cara. Mas a lancheira também foi herdada, não? A lancheira foi herdada do meu irmão, por isso que era do irmão, por isso que era Batman. do Batman, E tá. daí porque eu queria, se eu pudesse escolher uma da Xuxa, né? Claro, Só claro. que aí eu fingia pra não ficar por baixo da carne seca que Sim. eu que escolhi, mano, eu que escolhi minha lancheira, cara. Eu sou fã do Batman, qual que é? Eu sempre preferi o Coringa, mas naquele momento. Aí eu sei. Aí, quando começou a crescer o seio, e aí começou a vir os hormônios de menina, eu fui ficando sensível, tinha hora que me dava vontade de chorar. A luta não Ah, tava mais igual pra igual. sim. Aí eu tive que desenvolver outra habilidade de ganhar dos meninos. Aí eu pensei, quando eles começavam a me zoar, eu entrava na brincadeira e eu me zoava mais ainda. Me chamasse de alguma pelúcia, eu falava, meu, você não acredita. Porque daí eu fui a primeira da turma que o peitinho começou a Que crescer. desenvolveu o seio, tá. 11 anos eu já Olha só. menstruei. Tá. Você sabe que a minha primeira menstruação desceu quando eu tava fantasiada de Xena num matinê de carnaval. Nossa, Xena, mas que princesa momento guerreira. bom, mas que momento especial. E aí? Matinê de carnaval fantasiada de Xena, é real essa história. Eu tava tocando o cover da banda Eva. Minha mineira Eva, Eva. E aí, de repente, eu senti uma coisa esquentar e escorrer. Corri pro banheiro. E eu me desesperei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí a minha amiga, eu falei, vai lá e chama a minha mãe, que a gente morava no centro. A minha amiga correu 2 quarteirão chamar minha mãe. Andressa tá estranha, ela tá sangrando. Aí a minha mãe correu lá, já sabia o que que era. E eu falei assim, meu Deus, mãe, eu tô morrendo. Não, filha, que você menstruou. Aí foi a primeira vez. 11 aninhos, era muito criança. Muito novinha, né? Aí começou a Nossa. crescer peitinho, então eu era a primeira que tinha peitinho. Tá. E aí, eu era muito zoada pelos guri. Porque me apelidaram de turbininha, que era assim, né? Só o biquinho pra frente, assim. E aí eu me zoava também, né? Turbininha nada, me respeita que agora quando chover não molha meus pés. Aí eu me zoava mais ainda. E aí? E eles? Daí- Qual era a reação deles? Que daí eles riam e tipo, perdi a graça daí de me zoar. Ou eles riam tanto que eles falavam, e aí eu fui virando da turma deles, fui virando um brother dos guri. Uma porque eles tinham medo de apanhar de mim, e outra porque eu comecei a fazer eles rir. Aí eu fui pensando, cara, isso aqui é poderoso, cara, eu tô ficando foda. E aí as meninas não eram minha amiga, né? Não queriam ser minhas amigas, porque além de machona, daí agora eu fazia piada e piorou tudo. Entendi, tá. Fazer piada no nível dos meninos, É, digamos porque assim? daqui a pouco ela vai começar a zoar nós, deixa Aham. quieto ela. Aí eles me excluíam. Sim. Tá. Mas eu tinha a minha panelinha, né? Que era a minha panelinha era a galera estranha, né? Tipo, sabe esses filmes americanos Ah. de futebol americano que tem aquelas crianças excluídas, que é o Sim, sim. gordo, o asmático, Sim, sim. Aquele com óculos, aquele né? com Bem- óculos, que é o Sim, asmático, sim. daí tem a doidinha, psicopata com a família estranha. Eu era a psicopata com a família estranha. Ah, tá. Aí então nós éramos os excluídos, que daí tinha eu, a psicopata da família estranha, a Nayade, que era a gorda da turma, a Gislaine, que era a negra, que também sofria preconceito dos outros, e a Clarice, que não tinha metade de um braço. E a Gabriele, que é minha. Todas elas são minhas amigas até hoje. Que coisa boa. E a Gabriele, que hoje é professora e é pós-graduada em neurociência e palestrante sobre inclusão. Olha que legal isso. Que ela tem- Olha que legal E isso. todas É nós isso aí. sofremos bullying na infância. Sim, é isso aí. Que legal. E ela sofria muito bullying porque ela era crente da Assembleia e naquela época as pessoas evangélicas sofriam preconceito. Tá. Porque usava saia comprida Sim, sim. e sempre o cabelinho amarrado e ela tinha um dentinho pra frente ainda. E pra ajudar, ela tinha uns costumes estranhos. Porque ela amarrava. estranho. Ela amarrava o cabelo e botava uma tiarona dessa largura. Tudo certo. Precisava, porque já estava amarrado, mas ela não dava. Aí também ela não facilitava, né? Então a gente sofria muito bullying. Então eu batia nos guri para defender elas às vezes, né? Mas a Então tu gente foi aprendendo, na verdade, necessidade, foi aprendendo o comportamento, e hoje pra ti ficou uma coisa muito natural. E aí o que aconteceu? Como ficou bom, como fazer piada me salvou. Sim. E aí eu descobria que cada vez que algo doía em mim, se eu encontrasse uma maneira de sorrir disso, e é real, de sorrir disso e fazer os outros sorrir, eu me curava.
Me Tá. tornou um superpoder. Quando eu era criança, eu Claro. pensava, caralho, eu tenho um superpoder. Aprendi a lidar com isso, Uhum. aprendia, né? Ô, Andressa, mas eu fico pensando assim, né? Será que não tem momento que, né, pra tua vida, você sozinha com você mesmo, que de repente você pode estar usando, né? Não tô falando do teu trabalho no dia a dia, Uhum. mas quando você tá sozinha, assim, tá usando, assim, essa coisa de estar sempre, né, bem, no otimismo, rindo, pra fugir um pouquinho das emoções? Será que não faz isso assim um pouco também? O que que você Não, acha? Você eu acha que não? não, Tranquilo? eu já me fiz essa pergunta algumas Ah, hoje vezes. já tem um equilíbrio nisso? Já fiz isso no passado. Hum. No passado eu fazia muito isso. Quando eu comecei na comédia era muito fuga. Só que daí, e Ah, tá, tanto que eu era uma personagem, tá. Andressa comediante e Andressa vida. Só que Ah, com olha só. aí o que que aconteceu? Eu descobri que em algum momento essas duas pessoas iam se fundir. E aí eu ia levar para o palco a Andressa da vida e eu ia comprometer, a minha entrega não ia ser igual. Tá. E aconteceu isso, as duas se fundaram. Ah, que legal, E que legal. no palco isso começou a refletir. Eu não conseguia estar mais entregando bem. Eu comecei a me sentir afastada do público. Parecia que tinha um muro que me separava. E quando você lida com o público, você tem que estar conectado. Você tem que. Como assim? O que que era esse muro que te separava? Como assim? Era um muro que me separava. Tipo Mas assim, o ó. que que era isso? Era como se assim, eu não consigo atingir eles. Porque tem alguma coisa nos separando. Eu não sou tão digna deles, da risada Olha, deles. Aham. Era bem assim. Eu me sentia assim muito tempo. isso foi no começo? Né? No começo foi bom porque eu tava com a personagem. Quando Tá. se fundiu as duas, eu tava uns 2 anos e meio fazendo comédia. Ali eu tive uma crise muito grande de entrega. Eu esquecia o texto, me dava aquele branco. Esqueci o texto Olha, algumas vezes. é, não conseguia me conectar com a plateia. Já cheguei a fazer show dopada de remédio. Aí eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento para não fugir mais. Então, ah, aí eu legal. passei a abraçar a dor, a tristeza, respeitar o processo, sabe? Ah, que legal, que legal. E hoje eu consigo, quando eu faço piada, é porque eu já transcendi, eu não tô mais na sublimação, Tá. eu já transcendi. Já olhou para aquilo, já Já, resolveu de alguma sim, eu maneira, já já. saí de mim e olhei de longe. Tá. E porque agora eu me permito sofrer as minhas dores e ser eu. Então, o que eu Sentir, faço? Me sentir, sentir, eu me sentir. permito sentir. Que legal. Eu fiz muita coisa errada na minha vida, que eu considero errado, né? Quando eu tentava fugir da dor. Claro. Tipo, ficar com qualquer pessoa. Já aconteceu de eu sair pra balada e ficar com qualquer pessoa. Porque eu queria fugir. Eu queria matar alguém dentro de mim, sei lá. E já aconteceu de eu beber demais. Não porque eu quis, porque hoje eu vou extravasar. Não, pra fugir de algum sentimento. E foi um processo longo. Eu fiquei nesse período, essa fase da minha vida. Uhum. Agora, o que que eu faço? Como eu não gosto de decepcionar quem me segue, os meus fãs, quando eu não tô bem, eu evito sair. Porque eles têm uma imagem da gente, que comediante não sofre, que comediante não tem vergonha, que comediante não Que dói. eles vão te olhar na rua, tu vai estar sempre com uma piada na manga, Sim, que eles vão falar contigo, tu que vai eles estar vão me sempre. chamar de feia, horrorosa, gorda, eu vou rir o tempo todo. Não, às vezes eu vou sentir vontade de chorar Sim. o dia que eu não tô bem. Sim, aham. Porque tem dia que eu realmente tô me sentindo uma merda. E aí Como naquele. qualquer pessoa, né? Assim, né? Lógico, Como qualquer eu sou um pessoa. ser humano, mas o Sim. público não entende isso. Acha que o comediante é um É robô, porque o sei lá. público vê o personagem, né? É, Ele não vê o ser humano, né? Ele não consegue ver a isso. Andressa ser humano, né? Então tem dia que eu vou estar realmente me sentindo uma merda, e aquele dia a brincadeira pode ser que toa. E não tem a ver com o outro. Sim, Ele tem sim, que continuar brincando. É isso que nos aproxima. Tem a ver comigo. Então o que que eu sim, faço? Eu evito sair, eu me guardo e eu desfruto a minha tristeza, a minha dor. sim. Quem é bem próximo de mim já sabe. Quando eu demoro para responder, é porque eu tô no meu casulo. Em algum processo, alguma É. dor, algum desafio Uhum. ali. E eu me permito, isso é muito bom. Só que a sociedade atual, o ritmo que a gente está, esse sistema atual que a gente vive, não permite que as pessoas sejam humanas. Não permite. Eu só estou conseguindo viver a minha dor porque atualmente eu não estou trabalhando no emprego convencional, que é aquele emprego de 8 horas por dia que a maioria trabalha. Sim. Porque quem trabalha, o emprego é muito difícil a pessoa não tem esse tempo de reclusão, de olhar para dentro de si para ficar no seu casulo. Porque ela trabalha 8 horas por dia, por isso que a nossa sociedade está doente, nós estamos doentes. Porque a galera trabalha 8 a 10 horas por dia, às vezes vai para casa, só toma banho e vai estudar, ou quer ir para academia não por saúde, mas por vaidade, porque
Quando a pessoa busca academia por saúde, legal, mas tem muita gente que não tá buscando por saúde. Tá buscando porque precisa de aceitação, porque acha que quando tiver o corpo ideal vai ser feliz. E a gente devia tratar a cabeça antes de pensar em tratar o corpo. Antes de ir pra academia, as pessoas tinham que ir pra terapia. Andressa, mas tem um delay, né? E tem uma questão de maturidade, né? É difícil você, assim, ó, por exemplo, uma pessoa de 20 anos. Você imagina só uma pessoa de 20 anos começar a fazer tratamento de saúde mental, autoconhecimento. Tratar mesmo, entender tudo, resolver. Mas, imagina ela ia chegar nos 25, 28, dominando o mundo. Pensa só, né? Mas geralmente não é assim que acontece. Então a pessoa tem que passar por alguma dor, por algum desafio muito grande, algo muito trabalhoso, para ela começar a se mexer. Alguma coisa que não tá dando certo. Aí a pessoa vai lá pro autoconhecimento e começa a se mexer. E aí, como você falou, então acho que a sociedade ela vai indo tudo como, né, manada, né? É Então as isso. pessoas não estão se permitindo sentir. 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 Por exemplo, assim, se eu vier no Instagram hoje e falar, eu tô triste porque hoje eu não tô bem, porque eu tô com dor de cabeça, não sei o quê. Sei lá, de repente ninguém quer ouvir isso. É. Agora, assim, vambora, vamos lá, tá dando sol, porque eu corri, porque eu nadei, porque eu pedalei. Nossa, ela é ótima. É. Por quê? Então, na verdade, a gente ficou cultuando isso também. Que só é bonito quando tá feliz, só é bonito quando tá super rico, só é Uhum. bonito quando os olhos, a pele tá brilhando, entendeu? E tudo E isso tá os dias que deixando. isso não acontece, E as né? pessoas estão ficando doentes por causa disso. Porque não existe esse ser humano que faz tudo Não, isso. não Não existe. existe. Não É existe, alguma não área da. existe. Quem faz tudo isso, alguma área da vida tá deixando a desejar. E o grande problema é que quando as pessoas não se permitem sentir, elas vão o quê? Para um remédio. Uhum. Porque o remédio vai fazer o quê? Vai anestesiar. É uma grande pena, mas o remédio vai anestesiar. Tá cheio de mãe e pai que tem adolescente em casa, que o adolescente começa o quê? Enlouquecer. Porque adolescente faz parte, né? Quando a criança chega ali nos 13, 14 anos, ela tem uma quebra no cérebro, na mente isso aí. Que ela é obrigada, digamos assim, o cérebro, é como se ele se revoltasse mesmo, para que ele saia da família. Porque só saindo da família ele vai começar a conhecer outras coisas. Faz sentido. Porque senão, o que vai acontecer? Esse adolescente, essa criança vai grudar na família e vai ficar embaixo da saia da mamãe e do papai até os 80 anos. Então o cérebro faz isso, ele dá essa necessidade de quebra mesmo. Vamos cortar esse cordão umbilical se ainda não foi cortado. Nos 21 acontece isso novamente. Né? Então são Uhum. ciclos da mente que acontecem para quê? Para que a pessoa possa realmente evoluir. E tem pais que não estão, ou não entenderam isso, ou não conseguem passar por isso. Aí quando chega aquele adolescente de, sei lá, de 14, 15, 16 anos, que tá triste, por exemplo. Triste, tá chorando, não permite. Vem cá, meu filho, vamos melhorar, vamos ficar bem, vamos tomar um remedinho, Tanto que nós sabe? estamos vivendo a época de maior suicídio na faixa etária da adolescência. Maior suicídio, maior depressão, maior Uhum. ansiedade, Porque é muita né? cobrança. Por exemplo, quando eu tinha 14 anos, eu não tinha essa cobrança de ter um corpo ideal. A gente tinha outras preocupações. Você tinha que É. ter as coisas da moda, a roupa da moda, mas não era essa cobrança. Hoje, além de todas essas cobranças, os adolescentes estão tendo essa coisa de. Se você não tem um iPhone, tu não tá na moda. Se você não tem um corpo ideal, estão querendo exigir que um jovem de 14 anos seja bombado e uma menina com corpo de mulher já. Que a internet faz isso. A falta de verdade nas redes sociais. Por isso que um dos meus compromissos sempre, eu procuro tanto no meu show de comédia, o meu texto ele é um pouco autodepreciativo, mas não porque eu gosto de me rebaixar, não. É porque eu gosto de fazer as pessoas se sentirem normais, entre aspas, né? Eu gosto de causar identificação. Cara, Comum, isso é comum, né? mostrar a minha humanidade, as minhas fragilidades, porque todo mundo. Porque hoje em dia nós estamos numa era de exaltação do eu, né? Como você falou. É coach para tudo que é lado falando que a gente tem que ser isso, que você aguenta, que não sei o quê, faz isso. Principalmente nós mulheres. Hoje em dia, para uma mulher ser considerada interessante, ela tem que ser incrivelmente sarada, uma ótima mãe, ter 3 tipos de faculdade, aos 28 anos já ter um imóvel e um carro. É toda essa cobrança em cima. É. E a pessoa que consegue isso, alguma coisa ela deixou, ela não tem como. Pagou o preço, né? Mas a questão é assim, né? Se a pessoa tá se exigindo, tá se cobrando, porque tudo começa pela gente, Uhum. né? Todo mundo pode me cobrar um monte de coisa. Se eu não tô nem aí, né? Não tem É. problema. Então a questão é assim, ó, por que que eu me enquadro nessa sociedade? Por que que eu fico refém de uma rede social? Por que que eu não consigo desligar de uma rede social? O que está acontecendo comigo? O que que eu estou fugindo? O que que eu aprendi na minha vida? Então Uhum. a questão é assim, ó, nós mesmos a gente vai se alienando, nós vamos nos alienando pelas redes sociais. Quando a gente consegue largar um pouquinho disso, eu digo largar mesmo, botar o pé na grama, Uhum. sair para dar uma caminhada, sair com a família, curtir as pessoas, né? Imagina você estar sei lá, numa mesa com mais pessoas.
celularzinho guardadinho, Sim. você conversando, sorrindo, brincando, sem se preocupar o tempo inteiro. Eu tenho que filmar, eu tenho que gravar, eu tenho que Aham. mostrar, entendeu? Quando você consegue viver o presente, que tá cada vez mais difícil, isso tudo vai pesando menos. Agora o problema é assim, ó, quando eu não consigo viver o presente, estou o tempo inteiro nisso aqui, ó. Aqui, eu tô lá, eu tô lá, eu tenho que mostrar o tempo inteiro. Se eu vi uma flor, eu tenho que mostrar. Se tá um passarinho, eu tenho que mostrar. Tudo que eu vejo, eu tenho que mostrar. Qual é a minha preocupação, na verdade, lá no fundo? É o que os outros estão pensando. Entende? Eu tô me deixando em último lugar. Será que se eu ver um passarinho lindo, sei lá, maravilhoso, posando aqui em cima do meu carro, eu não posso só ficar ali, ó? Nossa, que legal, que bonitinho. Contemplando e ser a sua Contemplando, própria companhia. né? E também, e sai, de repente, eu vou um dia de sol lindo, ai, que sol maravilhoso, Que, que na quentinho, verdade, a gente sabe? está vivendo um momento que a nossa vida virtual e real está se tornando uma coisa só. A sociedade está caminhando para isso. A inteligência artificial está aí para mostrar. Está chegando uma hora que tudo vai se fundir. A gente vai viver em tempo real as duas vidas. E nesse momento de mudança para essa fase, está rolando uma confusão, uma falta de administração, porque toda mudança traz bagunça. Que a nova era vai ser isso. A gente vai Andressa, assim, viver. ó, isso, na verdade, é o que a rede social quer fazer. Porque se ela fizer isso com a gente compra tudo, a gente vira escravo o tempo inteiro, né? Mas quando a gente consegue ver que não quero agora, eu não quero, eu vou pegar, jogar meu Ser celular aqui amanhã. administrador do próprio Quando a tempo, né? gente consegue, né, desvincular disso aqui e viver o momento, viver um dia, viver um passeio, viver qualquer coisa, sem precisar mostrar para os outros, né? É porque nós estamos usando o celular para nós, não o celular está nos usando para ele. Então, assim, ó, não é que a sociedade está. Tem pessoas escolhendo, né, ficar alienadas e tem pessoas que estão escolhendo, peraí, não, eu quero viver a minha vida. E quanto mais as pessoas ficam nisso aqui, o que acontece? Aceleração o tempo inteiro, Sim. o cérebro o tempo inteiro e ela não pensa. Se a gente não tem assim uns minutinhos por dia sem barulho, sei lá, nem que for no banheiro, não importa, no banheiro, você tomando teu banho lá, teus filhos batendo na porta, Eu, mãe, eu não mãe, tenho. né? É, mas nem se for assim, ó, um minutinho assim, ó, sem isso aqui pra te pensar. Como é que eu tô agora? Ah, hoje eu tô cansada. Não, hoje eu tô bem. Não, será que aquilo que sabe? Se você não consegue Para digerir parar para tudo. digerir as tuas Isso é coisas, verdade. você não olha porque, né, para as coisas que estão acontecendo. O que acontece? Você vai. A vida Aham. vai te passando, a vida vai passando por ti como um compressor. E quando você vê, você passou 5, 10, 15, 20 anos, onde é que você tá? No celular. Chega no momento que a nossa vida, ela pode, como você falou, ficar uma Só. só. Uma só. É uma só. Ah, se eu não... Meu Deus, se eu perder minha conta da rede social, eu vou morrer. Mas eu Não. tô assim. Eu tô tão Mas não é viciada. você, a grande maioria está Caramba, eu assim. sou A assim. grande maioria está assim. Aí depois a gente se pergunta assim: ah, agora eu tenho esse transtorno, tenho esse, tenho aquele. Não, ninguém. Ó, o mundo está falando, eu estou com, né, com transtorno de déficit de atenção. Não, você não está. Você simplesmente está comendo açúcar demais, acelerando o teu corpo, e aí nesse açúcar você pega e faz o quê? Rede social. E aí não tem como um cérebro, não existe como um cérebro que tem o tempo inteiro um monte de coisa diferente. Imagina só, você pega aqui e vai rolando. É música, é cavalo, é um bichinho, é, sei lá, várias coisas. Aí você sai daqui. Uhum. Aí você senta e vai ler um livro. Você vai conseguir? É claro que Não, não. mas Por quê? eu sempre tive Porque, dificuldade. porque Desde. vira um tédio. Porque vira um tédio. Quando a cabeça está acelerada, tudo que é viver o presente vira um tédio. Sim. Né? O que a gente fala? Outra coisa que acelera a nossa mente são os traumas de infância. Os traumas de infância aceleram, deixam a gente numa preocupação constante, tá sempre preocupada, né? Geralmente são crianças que vão crescendo muito rápido, que querem ser adultas muito rápido, por quê? Porque estão sempre preocupadas com o que está acontecendo. E você não consegue fazer o quê? Viver o presente. Então são crianças que, como eu fui crescendo, estão sempre na ansiedade. Tá sempre assim, vamos, e agora? Não, tô atrasada. Sabe? Acordou de manhã, abriu o olho, tô atrasada. Não importa que horário que acordou, se acordou às 5, acordou às 4, acordou às 3. É como se na mente está sempre devendo alguma coisa. Sim, eu tenho essa Tem sensação. sempre alguma coisa para fazer. Isso são os traumas de infância. Por exemplo, eu agora o que que eu faço? Já faz bastante tempo. Eu faço assim, ó, porque eu sou viciada mesmo em rede social, no meu Instagram. Porque como eu trabalho com isso, eu tô sempre pensando que eu preciso produzir algum conteúdo, que eu preciso. Enfim. Aí o que que eu faço? Eu crio ferramentas, porque como eu sei que eu sou viciada, então eu já sei assim. Vou na hora que os meus filhos não têm celular, né? Os pequenos, só Tá, adolescente tem. sim. Então, eles ficam esperando ganhar o celular. Daí eu dou o celular na mão deles, Ah, tá, mas eles têm uma infância bem raiz, eles brincam o dia inteiro, na terra, de tudo. tá. Eles brincam mesmo. Daí o que eu faço? Quando eu quero fazer o meu serviço da casa e pensar e tudo, eu deixo o celular com eles. Então é 1 hora cada um,
né? Que eles vão dividir o mesmo celular. E aí, nessa hora, porque quando eu dou o celular para eles, eles vão agarrar com unhas e dentes aquele momento, então eles não vão me devolver com facilidade. Aí eu queria essa estratégia para eu poder ficar longe do celular. Aí eu vou lá e faço o serviço da casa, coloco uma música, aí vem as ideias, daí eu penso. Mas eu sempre fiz isso também. Antes de dormir, eu desligo o celular e gosto de deixar o breu de escuridão. Eu Ai, que gosto, ótimo. sempre fiz isso. Eu Que deixo o ótimo, que breu de ótimo, que escuridão ótimo. Sim. e fico olhando pro teto e pensando, e deixo a minha mente fluir. E eu descobri recentemente que quando a gente faz isso, a gente ativa a glândula pineal. Porque dilata a nossa pupila no escuro, a gente ativa a glândula pineal e ela produz umas paradas lá A gente muito volta boas. para o natural e produz a melatonina. A melatonina é responsável por te dar um relaxamento, né? Aquele soninho, daqui a pouco quando você vê, você tá dormindo, certo? Mas a melatonina, ela precisa de 1, 2, 3 horas sem celular. Então as pessoas estão aqui, ó. Bota o celular de lado, vai dormir. Pode até dormir, porque às vezes o corpo tá tão cansado que ela dorme. Mas vai ter pesadelo, vai ter sonho. A mente está aqui, ó. Até essa mente relaxar. A melatonina ser, né, liberada para a pessoa realmente relaxar. E recuperar toda a musculatura e todo o corpo e toda a mente demora muito. Então essa pessoa acorda sempre cansada. Cansado e Sempre cansada. Vixe. Sempre cansada. Aí, ó, Por tá quê? explicado. Porque não adianta, não tem como. E outra coisa, quando você está acelerado, porque para que serve o sono, né? O sono ela é uma limpeza na mente. Quando você consegue desligar, né? Sei lá, ler teu livrinho, fazer outra coisa menos, com menos estímulo, e realmente dormir uma noite, né, com os hormônios mais tranquilos, os hormônios trabalhando a teu favor, a tua mente começa a te dar respostas. Então, por exemplo, assim, você tá com um problema num trabalho, alguma coisa, você não sabe se você vai. Você tem 2 shows no mesmo dia, daqui 3 meses, e você não sabe qual você vai escolher. Ah, mas aquele é bom, mas aquele é bom. E aí você começa pra qual que eu vou, aí você dorme, você tá relaxadinha, a tua mente começa a te mostrar. E ela vai te mostrar por sonho através dos teus símbolos. Por exemplo, sei lá, digamos que, não sei, o que significa pra ti um cavalo. Ah, um cavalo significa pra ti força, coisa boa, foco, Vai futuro. sonhar com aquilo. Beleza. E uma flor significa pra ti, não, uma flor não, a flor é tão linda. E sei lá, e de água, por exemplo, você tem medo. Aí você vai sonhar que você, num dos lugares, tinha muita água e não sei o quê. Ih, tem muita água, eu tenho medo da água. Aquilo Aham. não é bom, então de repente aquilo não é bom pra mim. E a tua mente ela vai linkando pra ti maneira de te dar as respostas. Por quê? Porque a nossa mente sabe todas as respostas. Sabe o melhor caminho pra nós. Só que esse barulho aqui não deixa mais a gente ouvir. Então, quando você diz assim, nós estamos, né, unificando, juntando, daqui a pouco nós somos assim, ó, o celular vai estar grudado, Sim, o celular mas vai já estar aqui, ó, tá grudado, acontecendo né? já. E já está Ah, eu acontecendo. sou viciada. Às vezes eu não sei onde termina a minha mão e começa É celular. isso mesmo. Isso tira a gente da intuição. Acaba com a intuição. E aí vai para ansiedade, e aí vai afirmando os traumas. Sim. E é um ciclo que nunca acaba. E a- Porque você fica cada vez mais Não ansiosa, adianta. ansiosa, A gente pode ansiosa. ser a pessoa mais evoluída, a mulher mais, ou o homem, a pessoa mais bem resolvida. Quando você menos espera, você tá se comparando, ou com o corpo do outro, ou com a vida do outro. Dá a impressão que a gente está sempre ficando para trás, porque todo mundo é tão incrível na internet que parece que tu tá ficando para trás. E daí tu fica naquela ansiedade de conquistar as coisas rápido, não respeita seu processo. Quando você vê, você tá dando um passo maior que a perna, sabe? Então é verdade, a gente tem que ficar menos sem o celular. Mas eu tô viciada, cara. Não tem uma clínica de reabilitação aí? Olha só, a questão da comparação, ó, né, se eu estou olhando aqui, me comparando, ah, sei lá, nossa, sei lá, que relógio lindo de Só ouro, deixa eu te nossa, mostrar que aqui que o viagem pessoal não tá sei o adorando quê, tudo que você tá falando. nossa, que viagem maravilhosa. Se eu tô aqui na rede social e eu tô, né, com essa preocupação de assim, ah, eu tenho, né, preocupada em me comparar, na verdade é assim, ó, pra quem que eu tô querendo mostrar, né? O profundo é assim, ó, qual é a minha preocupação? Quando eu tô aqui me achando, ah, porque eu tô menos, porque. Não, eu olho pra alguém, como é que essa pessoa consegue vir? Tá na Itália um mês, tá na França no outro, tá no São Paulo no Aham. outro, e eu tô aqui, mal fiz uma viagem pra praia, Sim. né? Então a gente fica se comparando. Por quê? Na verdade, a preocupação é assim, ó, pra quem que eu quero mostrar que eu sou boa? O que que tá acontecendo, né? E aí eu volto na infância. Tem uma mãe lá atrás que dizia pra mim que de repente eu nunca ia dar nada. Não sei, eu quero mostrar pra ela. Tem um pai lá que quando eu queria, pai, me dá atenção, e o pai agora não posso, ele ir embora. Ele também não me dava atenção, ou não cuidava de mim como eu achava que ele tinha que cuidar. E aí eu vou passar uma vida inteira me comparando com os outros, por quê? Porque eu quero mostrar pra quem? Pra esse papai e pra essa mamãe. Ó, sou boa. Ó, aquela viagem a 3, eu também vou viajar. Vou fazer de Ah, tudo tá pra viajar explicado. 3 vezes. Tipo assim, vou me estourar pra viajar. Pra França, pra isso, pra aquilo. Pra dizer que eu sou tão boa quanto ela. Mas na verdade eu quero mostrar pra quem? Pro- Papai e É mamãe. aquela criança. É aquela criança. É sempre papai e mamãe.
Vixe. Então, quando a gente consegue resolver, né? Resolver que eu digo no coração, e é um tempo, é um trabalho, é todo um trabalho de autoconhecimento. Quando a gente consegue resolver esse papai e essa mamãe, tá tudo bem, não preciso mostrar nada, meu pai me aceita como eu aceito meu pai como ele é. E não importa se ele era bêbado, não importa. Ah, minha mãe me batia, mas agora eu entendi a vida dela, eu aceito ela como ela é, eu saio do julgamento, eu não tenho mais a preocupação, eu comecei realmente, sabe, de coração, entender assim, ó. Meu pai me deu o que ele tinha, minha mãe me deu também o que ela tinha. Acabou. Acabou. Isso é de dentro para fora, Andressa. Não é uma coisa que eu vou, não vou mais me comparar. Aí quando eu começo a ver, meu Instagram só tem o quê? Cachorrinho, bichinho, lojinha da coisa que eu gosto. Eu não tô mais preocupada se a outra viaja. E se a outra viaja, eu penso, nossa, a Itália. Acho que um dia eu vou para esse lugar também. Sabe? Tu não tem mais a preocupação de saber o que ela fez. Tu pensa, nossa, se ela fez, que legal que ela conseguiu coisa boa. Se eu quiser, eu também vou. Uhum. Porque muda, não tem mais a preocupação. Eu tenho que mostrar que eu também Então a sou gente boa. precisa curar essa criança A gente precisa interior. curar essa criança, nessa mamãe e nesse papai. O que aconteceu lá? E geralmente assim, ó, tem uma coisa que é muito assim, mas é muito certa, né? Não vou dizer 100%, mas é muito certa. Quando a gente fica achando na nossa cabeça, né? Aquela criança lá e traz para essa vida adulta assim, ó. Mamãe não me deu o suficiente, minha mãe não me deu atenção, meu pai não me deu aquilo, ou não me protegeram como deveriam me proteger. Eu venho para a vida nesse julgamento. Quando eu julgo, eu tô sempre na falta aqui, ó. E se eu tô na falta do amor do papai e da mamãe, o que que representa esse amor no nosso dia de hoje, nesse mundo capitalista? O dinheiro. Cara, a O proteção, né? A dinheiro. proteção que a gente acha que não teve, a que aquela criança não recebeu, vira É, desejo por ter coisas. por A ter gente só se coisas. sente, parece que seguro quando a gente tem coisas. É, isso aí. Só para falar que tem pessoas assim, eu adoro, eu preciso ir sair para fazer umas Uhum. comprinhas. Por que Aham. fazer umas comprinhas? Se eu for entender, se eu for pensar assim, ó, qual é o sentimento? Por que que eu preciso ter um prazer momentâneo para suprir alguma coisa que está muito mais vazia? Porque assim, eu Caramba, saio daqui, eu tô triste. Eu tô triste, porque que o marido, tô triste hoje, vou lá e compro bolsa, já isso, fiz aquilo, isso. fico feliz. Beleza. Só E momentâneo. vai que de repente mês que vem no cartão Store. E Caramba, aí? mas já fiz isso muitas vezes. É, Porque assim, ó, é uma. é Parece que uma. eu quero preencher um vazio. Você quer relaxar. Você quer liberar um hormônio para relaxar. Que nem quando você come um chocolate. Você tá Mana, ansiosa, você come um chocolate, dá assim, ó. já Sabe? fiz Parece que o isso. teu corpo inteiro adormece. Sapato, Você tá sapato. comendo, você tá comprando o quê? Tuas Já emoções. aconteceu de eu comprar Emoções. 12 calçados ao mesmo tempo. Emoções. Qual é o seu arroba, Emoções. Ioná? Que a galera gostou Ioná muito. Vargas ponto saúde. Ioná Ioná Vargas Vargas ponto ponto saúde. saúde. É. Bem assim como Ioná com I, né? Ioná, Ioná Vargas ponto Ioná Vargas saúde. ponto saúde sem acento. E ela atende aqui em Eu Blumenau. atendo em Blumenau, atendo em Florianópolis, online e presencial, Sim. né? E eu comecei a fazer terapia com ela recentemente. A primeira vez que eu fui lá, eu já saí de lá diferente. É. Aquela. Cada liberação, cada vez que a gente vai e libera a coisa da criança, é assim, ó, é como você sentiu aquele dia. Sai, carga. Você sai de lá e pensa, meu Deus, eu tô mais leve. O Se eu que te falar aconteceu? que eu, Trocaram minha pilha, sim, né? se eu te falar que eu melhorei até como mãe, Uhum. É porque isso eu, aí. aquele dia eu senti, foi muito real. Eu senti, eu senti eu pegando na mão daquela menina, É, da tua criança, da né? minha criança, mas ele foi muito doido, eu nunca tinha vivido isso. Foi emocionante, eu falei para várias pessoas que eu realmente visualizei a menina e eu saí de lá segurando na mão dela. E eu vou cuidar dessa criança, porque eu sempre É. amei criança. Por que que eu me tratei? Por que que eu tratei a criança que está dentro de mim, essa minha Porque eu a do gente não passado, sabia, a gente não tão mal? sabe, a gente não sabe, a gente não tem essa noção. Agora você tem, né? E Uhum. pensando assim, ó, o que que quando você pegou aquela criança na mão aquele dia, qual era o sentimento que tinha naquela criança? Qual era o sentimento? O que que aquela criança precisava quando você olhou para ela? Para você ver, eu tive meus pais não têm culpa, eu amo meus pais, eu não tenho mais esse sentimento, né? E a gente que é mãe, eu sou mãe também, a gente comete muito erro. Porque tá aprendendo Tentando também acertar o tempo o tempo inteiro. inteiro. Claro, E os nossos pais imagina. também são crianças feridas e tal. E daí não tem como, é inevitável, né? Uhum. E É também isso aí. naquela época lá, nem falava em terapia, Sim, lembra? não tinha o que tem hoje, que é maravilhoso. Tudo que tem hoje é muito É. maravilhoso. Então hoje a gente precisa, ainda mais a gente que tem filho, tem sobrinho e tal, principalmente, né? Mas quando eu era criança, pra você ter uma ideia, eu tenho poucas lembranças que eu considero boas da minha infância e eu tive uma família normal. Meu pai e minha mãe eram casados, só foram divorciar quando eu era adolescente. Olha isso. E
aquela coisa que a minha mãe era dona de casa, meu pai era o Aham. provedor, o trabalhador Sim. fora. Então, aparentemente, É. tudo normal. Mas como a Isso minha aí. mãe era uma mulher sobrecarregada, porque a dona de casa é muito sobrecarregada, tipo assim, trabalhava muito, meu pai era mais antigo, não ajudava serviço doméstico nem nada. Muita gente viveu esse. Como é que fixa? Tem que fixar? Eu vou descobrir como é que fixa aqui. O que que você Fixa quer? ela junto dessa. Como é que faz isso? Como é que fixa? Eu sou véia, gente. É pra te fixar aqui, pra que daí aparece. Vamos ver, que se eu tenho que pesquisar. Você sabe fazer? Fixar ela aqui na minha Você live? tem que me chamar, eu acho, na tua live. Me chama na live e eu te E aceito como é que aqui. chama na live? Deixa eu ver. Achei aqui no bonequinho. Ioná, deixa eu ver. Ioná Vargas, convidar. Isso, agora vai dar certo. Daí aparece nós duas, Beleza. entendi. Agora você vai receber aí o convite. Tá, fala da tua mãe. E aí? Aí, A questão da tua mãe. então a minha mãe era uma mulher sobrecarregada, porque ela tinha 3 crianças, uma casa enorme, e o meu pai era 27 anos mais velho do que ela. Então ele era o provedor e a minha mãe a dona de casa. O que foi muito bom, porque eu tive uma mãe presente. É muito bom ter mãe, É assim. muito Você bom ter mãe olhar, eu vi, presente. a minha mãe podia não sentar o tempo todo para brincar com a gente, mas ela olhava pro lado, ela tava passando. Olhava para lá, tava estendendo roupa, olhava, e sabe? Então eu tive uma infância muito boa nesse aspecto. Por outro lado, como a minha mãe estava sempre trabalhando, ela não conseguia cuidar assim muito do relacionamento das crianças, até porque antigamente eles falavam, "Ah, tudo era coisa de criança." Quantos filhos vocês eram? Quantos Eu irmãos? e o meu e 2 irmãos que cresceram comigo. Eu tenho mais irmãos, só que do Tá, primeiro casamento do meu pai que não conviveram comigo. tá. Mas então assim, minha mãe não conseguia administrar a brincadeira das crianças e não existe esse negócio de é coisa de criança. É brincadeira de criança. A gente que é mãe, a gente precisa interferir porque tem brincadeira que é nociva, tem Uhum, brincadeira que vai gerar trauma. E os uhum. meus irmãos, eles eram muito atentados. Cara, nós brigávamos o dia inteiro. Eram as crianças atentadas, tadinha da minha mãe, meu Deus. E aí, sabe o que que eu fazia? Eu não me sentia. E eu era TDAH, né? Eu sempre fui diagnosticada por neuro, tudo. Aí eu já era uma criança agitada, muito agitada. Então, às vezes, eu tinha que. Eu botava a mão aqui assim, ó. Porque eu queria sossego, eu precisava de barulho, e não tinha, porque uma casa cheia de criança, Precisava de silêncio. precisava. Aí o que que eu fazia? Porque a cabeça do TDAH é barulhenta dentro. E muito, parece uma TV chiando, entende? Que são muitos estímulos e muitos pensamentos ao mesmo tempo. E não tinha tratamento, ninguém sabia o que que era, né? Eu fui diagnosticada com 21 anos só. Daí, o que que eu fazia? Eu tinha insônia. Eu esperava todo mundo dormir e aí eu tinha dó de dormir, porque era o meu momento maravilhoso. Cara, a casa é só minha, não tem ninguém enchendo meu saco. Aí eu passava a noite acordada, desfrutando só da casa inteira pra mim, Quantos anos você tinha? desde os 6, 7 anos de idade. Mas você percebe que isso não é um pensamento normal de criança? Você percebe que essa preocupação de Uhum, isso, aquilo, aquele outro, não sei o que, corre. Eu mandei um convite pra ti, vê se você aceitou. Eu mandei, aham, né? Isso, aquilo, aquele outro, corre. Isso é preocupação de uma criança que já aham. passou por traumas. Sim, Uma criança que tem muita coisa que tá guardando. Então ela tá sempre preocupada com tudo. sim. Né? E esse é o comportamento natural daquela idade. Se a gente trabalhar esse trauma e tirar todos esses traumas que que você passou, enfim, resolver e tirar a memória do trauma, tua ansiedade vai embora. A tua ansiedade vai embora. Olha só, isso não é, não tô mentindo. Não estou te prometendo. Milagre, Aquela cara! coisa, vai, existe isso? Vai! Olha eu. Mas, credo, aquela. É nesse sentido. Então, Passiva assim, de mim, aquela. Ai, eu e aí quero. olha só outra coisa que tu falou, com 11 anos tu já menstruou. Por que tão Sim, cedo? Por que tão cedo? Porque inconscientemente é uma vontade de crescer. Eu preciso crescer logo, porque eu preciso me defender, porque eu preciso ajudar minha mãe, porque eu é preciso. Olha verdade. a tua cabeça. A criança, preciso. Isso não é uma infância natural, digamos assim. Normal é, porque todo mundo passou por isso, não é natural. O que que seria o Isso. natural? A criança ter 11 anos se preocupar com o quê? Ah, que hora que eu vou brincar hoje? Vamos brincar? Ah, vamos brincar de quê hoje? Esse seria o natural. Hum, Só. E não se preocupar se vai ter bullying no colégio, se alguém vai vir pra te bater, enfim, várias coisas que tem. Por quê? sim. Por causa do tipo da infância que Não, e teve, também não é? porque com 4 anos, eu já te contei aquela vez, né? Sim, Não tem problema eu falar disso pode aqui, ficar à vontade. que eu contei na terapia, né? Mas eu me considero já curada nesse aspecto. Mas com 4 anos de idade, eu sofri o abuso sexual, né? Pelo tio da minha mãe. E talvez foi ali que a chave virou. Porque eu sempre as memórias ruins são sempre dos 4 anos pra É, frente.
E pode ser sim que eu comecei a me sentir suja, eu desenvolvi mania de É, tomar banho. de limpeza, né? Tem que Aham. limpar, limpar, limpar. Tá sempre sujo. Tá sempre, né? Onde toca, onde tá Eu sempre com tomo alguma vários banhos coisa. por dia até hoje, não Isso. consegui me livrar desse Uhum. toque. É um trauma que parece que quando você não toma vários banhos, alguém vai chegar perto de ti. Ah, Ai, tô fedendo. Ela vai ver que eu tô sim, fedendo. até o meu ex-namorado, ele falava, meu Deus, mas você acabou de Isso tomar banho. Aí, é tipo assim, isso ó, aí. É. se eu cozinhei, eu fiz almoço, eu tenho que tomar banho, parece que a gordura tá em mim. Se, né, tive relação, lógico, normal, tomo banho, mas assim, vários banhos, Vários vários. banhos. É. E desenvolvi isso depois. Eu lembro que eu ficava agoniada, que daí a minha mãe também falava, mas você acabou de tomar banho, pra que que você quer tomar banho de novo? Eu ia dormir agoniada, que minha mãe não deixou eu tomar banho de novo. E aí eu guardei esse segredo durante dos 4 aos 21 anos. 21 anos, daí eu engravidei da minha filha mais velha, Aí e aí veio. veio tudo, Aí veio na gravidez, é maravilhoso. Aí é obrigado a vir, não tem. veio Ou tudo, olha ou. né? A gravidez é tão É divina isso que aí. faz isso. A gravidez é divina. Aí quando a minha filha estava quase nascendo, um dia eu desabei na sala a chorar e contei para minha família. Pra todo mundo. Pra minha mãe e pra minha irmã. Meu irmão Tá, não tava na sala naquele dia, tá. né? Aham. Mas aí eu desabei chorar e contei pra todo mundo o que tinha acontecido comigo, porque tava chegando perto do dia dela nascer, uma menina, e eu Olha não só. queria deixar ninguém pegar. Eu tive a depressão pós-parto, mas o oposto de quem não quer cuidar do bebê. Eu não soltava a criança, Proteção, eu não né? dormia. Proteção, proteção, E proteção. aí qualquer pessoa que pegasse ela no colo, eu ficava igual uma gata que acaba de ganhar neném ali, em Aham. cima esperando me devolver. Eu não dormia. Eu não tinha por causa desse trauma, né? Então, eu tive essa sensação, parece que até hoje, o meu sistema de alerta tá sempre ligado. Eu sempre tenho que estar tomando cuidado. E é cansativo, né? É. É muito cansativo. Então, um dos motivos que também me fizeram entrar para comédia foi conseguir causar no outro aquilo que faltava em mim também. Uhum. Faltava, assim, bastante alegria em mim, assim. Isso Tinha uma aí. dor dentro de mim que não saía. É E isso aí, aí. quando eu causava no outro aquilo que eu queria estar fazendo, que Você era ficava bem. sorrir, eu ficava, Sorri. ficava bem. E, e a comédia me salvou. Então, a comédia me salvou bastante nesse aspecto, assim, fazer piadas de tudo. Por isso que eu sou a favor de a gente fazer piadas de tudo. Porque quando a gente. Eu tenho uma filosofia que é assim, ó. Talvez você vai discordar de mim, tudo bem. Se você está segurando uma xícara de café e eu esbarro em você e derramo esse café, a culpa é de quem? Aí você vai achar, a primeiro momento, você esbarrou em mim, você devia ter prestado atenção. Tá. Só que a culpa não é minha, porque caiu da xícara o que tinha na xícara. Se a xícara tivesse água, ia cair água, se tivesse café, vai cair café, se não tiver nada, não vai cair nada. Quando a gente é chacoalhado, impactado, a gente derrama aquilo que o nosso recipiente contém. Então, quando a gente se ofende com uma piada, com algo que alguém falou, não tem a ver com a piada. Tem a ver do que eu estou derramando. Se eu estou derramando indignação e dor e mágoa, é eu. É, o Andressa, quando tu fala assim, derramando, a gente vê o mundo, né, pelos olhos do Uhum. nosso coração. Então, o que não está resolvido aqui é o que a E gente vê. por isso. Né? Geralmente o que não está resolvido aqui comigo é o que eu vejo. Então tem pessoas assim, que você conhece, que as pessoas que confiam em todo mundo, que acham que Hum, todo mundo é bom. Pode hum, olhar para ela, ela tem um coração muito bom. aham. E ela acha que todo mundo vai ter esse coração bom. Sim. Então essas pessoas que, né, Vivo, passam para trás, são é. passadas para trás, nesse sentido. Tem pessoas do contrário, que não confiam em ninguém, que tem uma maldade, né? Não é maldade, mas tem uma raiva, uma coisa muito grande guardada, que elas veem isso em todo mundo. Então elas acham, não, a pessoa fez qualquer coisa, não, tá fazendo por maldade, Sim. tá fazendo porque sei lá o quê, mas por quê? É o coração Eu dela, é isso que você demorei vê. 3 anos para conseguir assumir o namoro e namorar. Pra, tipo assim, aceitar. Esses 3 anos que eu tô divorciada, solteira, eu sempre mantive os meus relacionamentos no raso. Inclusive, eu fazia questão de escrachar. Eu sempre fiz questão do cara É não isso querer aí, namorar comigo. é isso Então, eu já aí. falava besteira, já dava no primeiro encontro mesmo, pra cara nem querer namorar. Porque, no fundo, eu tinha medo, não queria. Eu não queria ninguém perto Andressa, dos meus filhos. Andressa, querida, é assim, né? O abuso sexual na infância, ele é o segundo trauma mais horrível mesmo para o cérebro, né? Então a gente cresce, eu também passei por isso, Tá passei por isso, aparecendo você na live? não tá. Eu também Tenta de novo. Deixa passei eu por tentar isso na aqui. infância. Deixa eu cancelar aqui. Peraí. Eu Acho também que. passei por isso na infância, assim, ó. O que que isso faz, né, na cabeça da pessoa, né? É como se, assim, esse teu medo de se relacionar é porque, como alguém fez alguma coisa contigo em algum momento que não foi legal, que doeu, que foi muito ruim, é como se aquela criança sentisse assim, ó, é isso que eu mereço.
Sim, né? Aquela criancinha lá de 4 anos sentiu isso, é isso que eu mereço. Então aquela criancinha é como se assim, ela tem medo de mostrar quem ela é de verdade. sim. Por quê? Porque assim, ó, mas eu sou tão ruim de verdade. Porque Uhum. aquela criancinha guarda uma culpa e uma vergonha. Eu tinha Que isso. não tem nada a ver, Sim, né? a Que vida na inteira. verdade é o abusador, enfim, Mas que Deus o eu tenha, lembro da né? sensação, eu lembro de me sentir anormal, que eu não era mais igual às outras meninas, eu lembro de me sentir suja e lembro de a culpa ser minha. Se eu contar pra minha mãe e pro meu pai, eu vou apanhar e eu fiz uma coisa muito feia. Até porque a frase que eu guardei a vida inteira, durante 33 anos, que eu liberei aquele dia na terapia contigo, foi a frase que ele cochichou no meu ouvido. E eu tinha empurrado essa frase assim, que foi assim, ele disse assim, bem no meu ouvido, ele falou: "Você fez uma coisa muito feia. Se você contar pra sua mãe e pro seu pai, você vai apanhar." E aí eu falei assim: "Meu Deus, eu fiz uma coisa muito feia." E eu comecei a gaguejar. A partir dali. Então hoje pra mim, subir no palco e fazer piada é ganhar do mal. Andressa, então tu pensa assim, né? Se tu for pensar naquele homem lá atrás que falou isso, o que que ele tinha no coração dele? Muita raiva, muita mágoa, muita decepção, e que Deus o tenha, que vá com ele, né? Não Sim, é, não é? demônios na Então, terra, né? maldade, maldade, por quê? Porque não resolveu o sentimento, né? Uhum. Sim, e magoa as pessoas à volta, né? Faz muito mal, né? Mas hoje aquela menininha de 4 anos tem você do lado dela, E foi, né? e assim, olha, a vida inteira eu maltratei essa menina, porque o que eu queria enterrar, esconder o passado. Eu não quero ser aquela criança, eu não sou aquela criança, eu quero esquecer. Quando uma coisa dói muito, você quer esquecer. E o teu cérebro faz isso mesmo, ele tenta jogar Sim, pra sim. debaixo do tapete, né? Uhum. Só que aquela criança ficou no cativeiro lá do meu inconsciente sendo torturada, porque aquela criança ficou presa naquela situação. Quando eu peguei na mão dela e comecei a tratar ela bem agora, houve uma revolução dentro de mim que eu não consigo nem explicar. É. E você percebe agora o quanto ela foi forte, aquela criança? Você percebe o quanto aquela menininha de 4 anos deu conta? Você percebe isso? Olhando pra ela assim, ela não falou tudo bem, a maneira que ela conseguia, mas ela tá aí, ó. Ela veio pra vida, ela tem três filhos, Uhum, ela faz o que gosta. Você percebe como ela deu conta? aham, Então agora mesmo é você assim, olhar para aquela criancinha, continuar com ela na mão dela, né? uhum. Continuar pegar realmente na É mão dela isso. e você pode cuidar dela agora. Ninguém mais vai encostar nela, né? Até Uhum, porque o abusador ele encosta no corpo, nunca na alma. é E isso. nós somos espíritos, nós somos muito mais Eu do que um penso corpo. isso Nós somos também. muito mais do que um Eu corpo. falo isso pra todo mundo. Então é essa a questão. E aquilo passou, mas aquilo te fortaleceu. Aham, Aquilo de uma demais. maneira ou de outra te trouxe para a vida de uma maneira mais forte. E hoje, sabe como que eu vejo? Vai parecer papo de doido, né? Mas sabe como é que eu vejo? Eu vejo assim, ó, me conhecendo como eu me conheço agora, um pouquinho, né? Porque a gente não se conhece, a nossa vida é a vida É inteira um um autoconhecimento até. autoconhecer. Isso, A gente só isso, se conhece quando vive a situação isso. ali, daí a gente sabe, tanto é que às vezes a gente pensa, caramba, não acredito que eu falei isso, não acredito que eu fiz isso. Eu penso assim, ó, deixa eu colocar aqui, senão vai descarregar. Eu, hoje, me conhecendo um pouquinho como eu me conheço, eu sou muito proativa. Então eu fico imaginando que lá no além, lá antes de descer para a terra, é a minha cara chegar para Deus e falar: "Não, não, manda para mim que eu dou de Eu conta. dou conta, pode mandar. Eu vou então, já que ninguém quer ir, eu vou. Não, vai ser eu. É melhor eu do que minha mãe, do que minhas irmãs, do que minhas melhores amigas. Eu prefiro que seja eu dou conta." Pensando por esse lado, ainda bem que foi eu. Eu penso, porque a minha dor eu consigo lidar. Se fosse com alguém da minha família, com a minha irmã, com a minha mãe, eu ia me sentir muito pior. E graças ao que eu vivi, eu devo ter evitado que muita gente tenha vivido. Porque quando eu comecei a conseguir falar sobre isso, que eu falei a primeira vez aos 21 anos, né? Aí eu falei pra minha mãe, pra minha irmã. Aí eu comecei a contar o que eu tinha vivido. E aí eu comecei a alertar algumas pessoas porque a pedofilia Do que é fazer, um de assunto como tabu, fazer. né? Sim, sim. Aí, tipo assim, ninguém quer falar disso, porque para as pessoas do bem, é tão absurdo que é ruim até de pensar, né? Tu chega para um pai, para uma mãe, não, 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 nem fala disso, mas tem que falar. Isso é muito comum. É Tem, muito mais não é? comum do que a gente não tem Gente, noção. toda família tem um caso, É pode muito investigar, tem mais uma comum. história. Então, assim, pode ser o teu vizinho, o teu compa... Eu tenho um amigo meu que é gay, e ele falou que quando ele era criança, ele foi abusado pelo casal de melhores amigos dos pais. Os pais deles eram da igreja, e tinha um casal de amigos da igreja, ele sempre ia dormir lá. Era tipo com um padre, e o cara abusou dele quando ele tinha 5 anos. Então, assim, ó,
nós que somos pais, a gente tem que falar disso para a gente observar sinais e tá sempre protegendo. Então, assim, eu tenho uma habilidade que eu desenvolvi por causa dos meus traumas, que eu consigo prestar atenção em sinais muito sutis. Sabe isso que a galera da internet hoje chama de análise corporal? Sim. Eles estudam para isso, eu não preciso. Eu tenho uma habilidade de pegar, assim, eu consigo pegar do nada um sorrisinho de canto. Por que que você acha que você tem essa habilidade? Eu acho que eu desenvolvi por causa de estar no estado Pelo de que alerta. passou, estado de É, alerta. de É, ter que me é isso defender aí. sozinha. O tempo inteiro de olho. Ah, aquele lá sorriu Aham, diferente. Opa, peraí. aham. É isso aí. Então, assim, eu desenvolvi essas habilidades. Então, assim, eu sempre fui uma mãe muito cuidadosa. Eu não me arrependo de ter esperado 3 anos agora pra sentir vontade de namorar, sabe? Deixa eu só ligar a live de novo, porque foi. Posso compartilhar a nossa. Pode, depois a gente Aham. faz mais também. E aí eu entro ao vivo aqui de novo, que daí tem que começar de novo. Mas é isso, então, graças ao que eu vivi, eu consegui alertar algumas pessoas que começaram a olhar para essa realidade de uma forma diferente, não desconfiando de todo mundo. Hoje em dia eu não desconfio de todo mundo. Eu passei a vida inteira assim, desconfiando de todo mundo, enxergando tudo como um risco. E é cansativo viver assim. É cansativo. Mas hoje eu consigo assim, eu não consigo confiar plenamente, mas eu Tá. também não fico O desconfiando. tempo inteiro. É. Tá. Então, eu consigo, a coisa consegue ser mais leve. Curada 100% eu não tô ainda. Tá. É um É processo, um né? É um processo, processo, leva tempo, leva um pouco de tempo, né? mas eu consigo. E o que eu vejo assim, ó, quer ver um pouquinho na tua fala ali, ó. Olha o que tu falou antes. Olha como isso também pode ser pesado, tá? Ainda bem que foi comigo, não foi com a minha irmã, não foi com a minha mãe, não foi com sei lá quem, porque eu dei conta, né? Nesse sentido que Uhum. você falou, né? Às vezes a gente pensa assim, e a gente pensa assim como criança, e a gente vai crescendo assim, e a gente vai se deixando em último lugar para tudo, o tempo inteiro. Olha a tua fala como é forte. É como se assim, a tua mãe, a tua irmã, sei lá, as tias, todas as pessoas que estão à volta, né? Não podem passar pelo problema que você passou. Não precisam passar porque você passa, você dá conta. Entende? Isso está gravadinho aí em você. Eu não sei se acontece ou não, se aconteceu de repente também com, né, depois do desenvolvimento, as Sempre fui coisas, né? assim. Mas aquela coisa assim, ó, eu dou conta. Então eu tô sempre Aham. protegendo os mais fracos, Sim. eu tô sempre, não, não, tem dois aqui, não, pode pegar, eu não, pega pra você que você não Eu precisa. faço isso. Sempre, por quê? Porque tá na tua mente como se assim, ó, eu passei, é porque eu tinha que passar. Passou, já acabou, né? A gente pode começar de repente uma nova Andressa. Peraí, a Andressa merece sim estar em primeiro lugar, pegar, se tem uma xícara de café, por que você não pode tomar o café? Toma você. De repente eu já tomei, não sei, de repente eu nem quero. Por que que você não pode tomar se tiver uma xícara de café? Por que que você não pode, não sei, vai dormir em algum lugar, sei lá, algum Não, lugar, eu sempre entende? deixo pro outro. Por exemplo, até o É, lugar no carro. é. Ah, quem que vai na frente? Um exemplo bem simples, né? Aí eu fico esperando quem que vai se manifestar primeiro. Não, eu É. vou onde dá. Não, tá E de a boa pergunta, pra mim. e a pergunta é por quê? Olha só, por que que você não pode, de repente, pegar o melhor lugar no carro? Alguém ia ficar chateado? Não. Porque Mesmo, sabe, né? não ia nem É mesmo. perceber. Por quê? Né? De repente, sei lá, o lugar da frente é gostoso, apoia os braços, tá beleza. Não, ou vai lá atrás. Vai a Andressa lá atrás assim, ó. Hã? Feliz? Não, tô Já aqui porque. aconteceu de eu Eu comprar tô aqui passagem, porque. a pessoa sentar no meu banco e não querer sair e eu deixar quieto. Ah, deixa quieto isso aí, eu É, sei. imagina, tá tudo bem, não vou me incomodar. Por quê? É como se assim, a tua mente tá assim, ó. Eu não mereço. Ainda estou em último lugar. Então, para te começar a observar, a gente trazer isso bem pro consciente, assim, ó. Começa a observar. E começa a dizer, não, eu quero. Só tem um. Pode ser para mim, eu Agora eu vou sair quero. daqui toda, você vai ver só. Quero chegar no ônibus, vou sentar na vaga de deficiente, vou falar assim, eu sou Não, não, louca. não Ah, é não, tô para brincando. tanto, oh, meu Deus do céu. Por que você não tem uma perna? Eu sou doida, me respeita. Brincadeira, Mas Viola. nesse sentido, assim, né? Para te Entendi. entender, né? Por que que sempre em último lugar? E aí começar a se perceber. Sim, é aquela criança, mas aquela criança já passou agora, ela já tá contigo. Ela já tá do teu lado, ela já tá de mãozinha dada contigo e ela já está protegida do seu lado. E agora aquela criança que se tornou essa adulta, que tem a força de uma adulta, que passou por muita coisa e que deu conta, ela pode dizer sim, eu quero. Ó, só tem um ingresso para tal lugar. Quem quer? Eu. Na hora. Não, por que tem que esperar os outros? Ah, porque a senhora. Não sei- Se você quer, eu quero. Ah, obrigada. Ganhei. Olha. E a vida é assim. Se eu não levantar a mão e não dizer eu quero, ela não vai me dar. Se eu Hum, não pedir, ela não vai me dar. Se eu ficar sempre assim, ó, tá, vai todo mundo e depois eu. Isso eu tô falando aprendizado pra minha vida também, é claro, né? já Que foi teve muito, essa claro que foi pessoa? muito tempo, né? Com Caramba. certeza. Então a vida inteira assim, não, vai o outro. Não, tá tudo bem, pega pra você. O que acontece?
A gente fica num esgotamento total, porque vai todo mundo antes, e a gente fica esperando que um dia alguém diga assim, não, Andressa, vai você é E maravilhosa. às vezes Não, a gente acumula ressentimento de algo que a gente esperava que os outros fizessem, sendo que a gente nunca pediu a e gente não, nunca e não pediu, tem como a pessoa não tem como saber. a pessoa saber, a gente fica naquela assim, eu dou conta, eu sou forte, eu dou conta, olha o que você falou, eu dou conta, que bom que a minha mãe não passou, que bom que a minha irmã não passou, eu dou conta. Peraí, por que que você dá conta de todo mundo? A tua irmã é forte o suficiente para dar conta da vida dela. E a tua mãe também, sabia? Sabia que antes de você nascer, tua mãe já dava conta? Ela já vivia? Já comia, já andava, já respirava. Você não precisou nascer para ela dar conta da vida dela. Entende? Só que tudo bem, pela experiência de vida que a gente passou, a gente começa a pensar isso, Sabe não que é? eu não sei se tem mais pessoas, se vocês forem assim também. Ó, tem gente se identificando aqui na live, a Heloísa e tal. Não sei se vocês que estão assistindo aqui já se sentiram assim. Eu me sinto culpada até quando alguém quer me dar um presente. É aquela culpa que tá lá ainda. É Aham, aquele trauma que passou. aham. A gente pode liberar na próxima sessão, fica tranquila. Isso, eu Não, é preciso. verdade, é o sentimento Porque mesmo, é o a sentimento. pessoa, assim, já aconteceu da pessoa querer me dar presente caro e eu me sentir culpada em receber. Olha só. Sabe? Eu não querer, eu não aceitar. Não, não, você já gastou demais comigo e não sei E o olha quê. só, e olha daí como é que a nossa vida fica se a gente acaba só se preocupando com os outros, não aceitando nada? Fica mais difícil? Olha aqui pra mim. O olhinho esquerdo tremendo, meio Não, tá bilé. ótima. 3 filhos, tá ótima, tranquilo, né? A vida numa sossegada. Tô tranquila, tranquila. Então é nesse sentido, a questão é essa, a vida vai dar pra gente o que a gente quer. O que a gente aceita e o que a gente pede. Quando a gente não se aceita, quando a gente acha que a gente está em último lugar, a gente não E aceita como é que nem faz pra gente se atenção, nem sentir amor. Tem que merecedora? trabalhar o sentimento, tem que tirar essa culpa. Caramba, porque é Tem que isso. voltar lá e trabalhar essa culpa, tirar essa culpa de achar que eu não mereço. Eu Como- não mereço. É, porque muita gente que eu conheço, amigas minhas, amigos, lá no fundo eles se sentem assim, um bosta que não merece as coisas. Digamos assim, um bosta que não merece as coisas pode vir de várias maneiras, né? De repente, assim, vamos pensar numa gravidez que foi muito desafiadora para aquela mãe. Se a mãe passou, de Hum, repente, sei lá, a mãe teve alguma dificuldade, passou um medo de perder aquele neném, e aí aquele caramba. neném já sente aquele medo e vem para a vida. Então é como se ela já viesse para a vida com uma sensação de que a mãe teve muito medo ou não queria, entende? Então tem tanta coisa que a pessoa pode estar trazendo nesse sentido. Então tem que Por fazer quê? terapia, né, Porque tu Iona? percebe assim, ó, esse tipo de sentimento não é uma coisa que você, hoje, eu não mereço. Não é consciente. É tão profundo isso, Sim, quando tu vê, já é foi. isso, é Quando é genuíno. genuíno, quando tu vê, tu já deixou pro outro, É tu isso, entendeu? porque É na cabeça a isso. gente fala todo dia, hoje eu vou arrasar, Mereço, eu sou mereço, ótima, sou isso. daqui a pouco é intrínseco demais, tu já É, tá fazendo, quando você tu tá vê, já achando que o foi. outro é melhor do que você não é tão merecedor, deixa assim. Ou aquela criança que nasce, de repente ela nasceu e a mãe tá com problema no casamento, a mãe tá com alguma doença, alguma coisa, a mãe tá com uma vida turbulenta. Aquela criança nasce pequenininha, é como se ela fizesse um acordo por amor com aquela mãe, como se ela fizesse um acordo, mesmo uma lealdade com aquela mãe, ela diz assim: mãe, vou te ajudar a carregar tuas coisas tudo aí, ó. Vou te ajudar, porque eu quero que você realmente tenha uma vida mais leve. E aquela criança, o que que ela faz? Ela cresce rápido, ela deixa de ser criança para quê? É como se ela tivesse a obrigação de fazer aquela mãe feliz. E aí ela fica carregando coisa que não é dela. Ixi, Quando eu falo carregando coisa que não é dela, é aqui na cabeça dela e no coração. É vixe. isso, né? Tipo assim, a minha mãe tem que estar bem. Eu tenho que cuidar da minha mãe, porque ou meu pai, Sabe ou que quem eu for. percebo isso nas massagens que eu faço? Quando os pontos de tensão estão bem naquela linha do meio da espinha da coluna. É quando a pessoa assume muita responsabilidade, ela acha que outras pessoas dependem muito dela. Eu sempre faço algumas perguntas e a pessoa sempre fala isso. Tem muita gente. Eu atendi uma moça, né, que ela estava com o irmão usuário de droga, e ela que levava a mãe dela, internava ele, levava a mãe dela nos lugares. Parecia que ela tinha que resolver o problema do irmão e cuidar da mãe. É E os isso aí. pontos de tensão dela era sempre ali, bem no meio da coluna. E aí, quando ela foi soltando e eu fui fazendo as perguntas, foi desfazendo aqueles nozinhos, aqueles É isso pontos. aí. E tu pode perceber que quando tu vai desfazendo, ela pode chorar. Acontece Ela vai na sessão chorar, de por quê? Porque tu massagem. mexe na emoção que tá ali. Aham. Quando mexe no corpo, mexe na emoção. Se for um pouquinho mais para baixo na lombar, é todo excesso de carga da família inteira que ela tá carregando, E eu né? tô te indicando, todo mundo que faz massagem comigo, eu tô te indicando. Porque eu só consigo mexer nessa parte de relaxamento muscular. E quando eu vejo. E o corpo fala, né? Tudo. Fala Sim, dos problemas. sim. Aí eu dou uma dica e falo: ó, é bom você fazer uma sessão com a Ioná, porque Para liberar. Liberar liberar. memória, liberar o que tem, É. liberar sentimento. Porque uma semana Quando depois, é bom pra mim, né, gente, que eu ganhei dinheiro. Uma semana depois a pessoa volta lá, tudo cheio de pontos de tensão de novo, toda cagada. Mas aí, Mas a massagem é a coisa mais maravilhosa que tem, porque, por exemplo, assim, a massagem ela libera o que teve na última semana.
Sempre Então, por assim. exemplo, assim, hoje eu briguei com meu marido, amanhã não sei o que, me É estressei com isso, e superficial. depois. E daí essas coisinhas eu começo a guardar no meu corpo. Faz uma massagem, Faz. libera tudo. Até porque Não é é que uma ela vai troca de liberar um energia. trauma lá, Não. mas ela libera tudo É que tá ali. como um Então ela remedinho analgésico da hora. Ele vai não vai. mantendo limpo, vai mantendo limpo, vai mantendo relaxado. Aí a Isso. pessoa não mata ninguém, aquelas É coisas que eu boas. Isso, não né? gasto o réu primário à toa. Isso, fica bom nesse E aí sentido. eu mando pra você tratar os profundos. A E gente eu. tira os profundos, a É pessoa vai fazer cada vez mais massagem. Por quê? Porque dela entender o que ela merece. isso. Que aquilo é necessário para a vida É dela. isso. Né? É Que uma isso. massagem por semana, a cada 15 dias, ou quando ela puder fazer, é um presente, é maravilhoso. O É. autocuidado, né? O Como isso autocuidado, assim, ó, faz. principalmente a coisa assim, deixar alguém tocar no seu corpo. Porque isso trabalha a confiança. Né, a hora que eu deitar lá na tua maca, se fizer uma massagem, se você fizer uma massagem em mim, é porque eu confio em você. Eu Aham. não vou fazer uma massagem na pessoa que eu não confio. Vou deitar lá e não sei Eu quem é. percebo quando a pessoa Entende? tem traumas de infância também, que eu me identifico demais. Quando eu vou encostar, dá até um soquinho assim. Em você ou nela? Na pessoa. Na Aí pessoa. agora eu já converso antes, eu já vou É, tocando devagar no dedinho e tal, é para a isso aí. pessoa, para mostrar que eu tô chegando no corpo dela, porque tem É. gente que é tão cheio de proteção que, Aham. sabe? É que é automático, ela não, É, não consegue nem é pensar. um impulso É muito só você rápido. ir falando, ó, agora eu tô aquecendo minha mão, eu vou colocar a mão nas tuas costas, tá? Isso. Daí coloca a mão no pé. Não, tô brincando, daí coloca a mão nas costas, não, Você sabe né? que eu desenvolvi na Diga. educação dos meus filhos, eu sempre usei essa estratégia que eu ensino muitas mães, desde 2000, eu já uso essa técnica desde 2009, desde 2011 por ali, Tá. com a minha filha, e já vi professoras reproduzindo. O que que eu fiz? Eu consegui falar de pedofilia com as crianças de uma forma lúdica e leve, Ah, muito legal isso. porque é o problema de todos os pais, como é que eu vou falar? Cada filho meu, quando completa 3 anos de idade, eu já começo a ensinar o conceito do semáforo. Porque eu tô puxando esse assunto porque eu faço Tá, isso com os meus filhos. Quando eu vou limpar eles, tá. eu nunca vou chegando. Eu aprendi isso com a minha filha mais velha. Em vez de chegando e botando a mão e limpando, desde bebê. Ó, agora a mamãe vai limpar o seu bumbum, tá? Olha, Agora eu vou passar o lencinho ali. Porque quando alguém chegar diretamente mexendo no corpo dela, ou dos meus filhos, eles vão estranhar. é, Porque eu sou a referência. Se eu peço licença para tocar o corpo deles, sim. então isso eu aprendi com o psicólogo, tudo já fui ensinando. Aí o que que eu fazia? Ensinava o conceito do semáforo para as crianças. Verde é para ir, verde está liberado, amarelo, atenção. Vamos tomar cuidado. Vermelho não pode. Depois, aí na época, agora eu tô sem carro, mas na época eu tinha carro. Aí quando chegava, e agora? Que sinal que tá? Vermelho, é para parar. Verde é para ir. Quando tava bem ensinadinho, eu começava a falar do noção corporal. Pé, mão e cabeça, e cantava a musiquinha. Cabeça, ombro, joelho. Aí as noções do pé e do corpo, né? Que o corpo é deles. É isso Isso aí. aqui é seu bracinho, é seu corpo, a barriga. Ninguém toca sem a sua permissão. Isso. Ninguém toca. Aí, por último, eu pegava uma boneca, comprava na papelaria, tem para comprar aquelas etiquetas de roupa de loja em promoção. Tá, É redondinho, igual o semáforo, vem amarelo, vermelho e verde. tá. Aí eu falava assim, ó, se alguém tocar aqui, é estranho, é esquisito ou é normal? Aí às vezes era nas costas. Normal. O que que é? Se alguém faz carinho nas tuas costas? Gostoso. Ah, então vou botar o adesivo verde. Eles colocavam o adesivo verde. Se alguém tocar aqui, aí botava bem perto Da do órgão virilha, mas. genital. É estranho. Eles mesmos falavam, então vamos colocar o adesivo amarelo, que tá estranho. E aqui, vermelho. Então eles iam sabendo. Então eles são bem espertos. É. E você falou sobre, na hora de fazer massagem na pessoa, eu sempre encaro meus clientes assim como uma criança que precisa de tratamento também. Ah, isso é Com o muito maior legal. carinho e respeito. Claro, lógico. Aí eu pego no Isso dedinho, aí. aí vou falando, ó, agora eu vou fazer aqui. Cada processo eu vou falando o que que eu vou fazer, né? Porque eu imagino, a gente não sabe o que que aquela pessoa passa. Então a gente É. tem que ser gentil. E quando você torna isso comum para os seus filhos, é muito legal, porque se alguém encostar, eles já vão falar. Ó, minha mãe falou que é vermelho, não pode encostar a mão aí. E se Aham. esse adulto que tá com alguma intenção vê que aquela criança já fala, ele vai parar de tocar. Sim, Porque ele sabe, ih, ela vai falar pra mãe, isso é prova, né? porque o predador, eu vou chamar predador, que eu tenho medo do YouTube cortar, Tá, gente. O predador, que vocês sabem do que a gente tá falando. Ele sempre vai procurar, desde o mundo animal. O leão, quando vai caçar, ele procura mais o fraco, filhote, o mais velho da manada, o mais fraco, o mais fraco, o mais mais vulnerável. vulnerável. Então, assim, se o predador perceber que seu filho se comunica muito bem, é uma criança já entendida, que há diálogo, e há sempre um adulto de olho nele, ele não vai escolher o seu para fazer isso.
Ele vai procurar uma criança mais vulnerável. O problema é que, às vezes, quando é dentro da família, esse predador, ele sabe como agir, como manipular até os adultos e o momento que fica sozinho com as crianças. Por isso que a gente que é pai, que é mãe, a gente tem que ter sempre um olhar muito atento aos sinais, que a criança não fala, ela não verbaliza, é muito difícil. A criança, ela vai dar sinais. No meu caso, eu comecei a gaguejar e voltei a fazer xixi na cama, quando Uhum. eu era criança, né? E aí os meus pais, na época, levaram no médico, porque tem alguma coisa errada, Coisa né? errada, alguma doença, alguma Sim, coisa, e eu algum... reclamava de dor para fazer É. xixi, então, Uhum. só que nem os médicos falavam disso, da pedofilia. E aí eu fui diagnosticada com infecção na bexiga, tomei um coquetel de remédio para isso, Nossa. e o médico disse, ela tá querendo chamar atenção, por isso que ela tá gaguejando. E era isso mesmo, estava querendo chamar atenção. Mas para um Um problema, para uma coisa problema. que tinha Se a acontecido, criança tá querendo tá chamar pedindo atenção, ela tá proteção. pedindo pro É, socorro. pedindo socorro. Um dos comportamentos da criança. Se a criança do nada ficou agressiva, se ela não fica perto daquele adulto, quando ele chega, ela muda o comportamento. Se não fazia mais xixi na cama, A começa a criança mostra fazer. tudo na brincadeira. É. Fica quietinha, deixa a criança brincar e fica só observando. Ela vai pegar o bonequinho, o carrinho, o que for. Aquela Aham. criança que pega um carrinho e destrói. Muita raiva ali. Tem muita raiva. A menina que pega duas Desenha muito bonequinhas, forte, né? Eu lembro que desenha eu muito desenhava forte, muito desenha só em forte. preto, desenha só sombra, né? Aquela menina que pega, né, sei lá, tem 7, 8 anos, já pega um bonequinho e uma bonequinha e faz dois se beijar. E Sexualiza... tira, sexualizando, mas a criança não faz isso quando ela Não, é criança inocente na é idade dela. verdade. Já tira a roupinha dele, já faz. Tem coisa errada, ela tá Tem. vendo isso, ou ela tá passando por isso. Então a criança, o que que ela precisa na Olha, verdade? gente, De presta atenção. atenção, tem que observar essa criança, né? E tem que falar. Não precisa falar, não é falar a verdade do que acontece, né? Mas é como você fez. Falar de Uhum. uma forma lúdica, mostrar pra ela que ninguém toca no corpinho dela sem a permissão E dela. o Ninguém. principal que eu aprendi com os meus filhos, quando o abusador, o predador, ele é da família, a criança tem um sentimento afetivo. A criança é tão pura que às vezes ela vai querer proteger o agressor. De medo, se eu contar para minha mãe, ela vai brigar com meu pai. Tem. Se eu contar para minha mãe, ela vai brigar com meu titio. E eu É, adoro meu titio. Eu não quero que minha mãe brigue com meu titio. Porque o predador, sim. dentro da família, ele não é aquele que vai estuprar a criança, e machucar e matar. Ele vai fazer o abuso devagar para ser constante. E de uma forma que não vai ferir a criança imediatamente, tanto que vai ser difícil, é difícil detectar o abuso quando é dentro da família, porque às vezes ele não deixa marca. Ele vai viciando a criança no prazer. Tanto que chega um ponto que a criança até gosta. Isso prejudica tanto Não. a cabeça. Não tem isso, Andressa. É, A criança não gosta do abuso. Não tem como. mas assim, tem criança que Não. acostuma, né, com aquilo. Acostumar é uma coisa. E Isso, acontece muito dissociação. A maioria das essa crianças palavra. abusadas, né? Elas não estão mais na cena. Tá, o que tá acontecendo, independente se está passando a mão, se não tá, o que está acontecendo, a criança tá ali, mas a cabeça, ó, proteção, tá em outro lugar, enquanto né, alguma coisa acontece. É dissociação Faz mesmo. sentido. É uma proteção, né? E aí, por isso que assim, por isso que às vezes é difícil de lembrar, porque a mente não tá ali, a mente saiu dali, porque aquilo dói tanto, aquilo é tão ruim, aquilo é tão ruim mesmo, que a criança sai, vai para outro lugar, quando acaba ela Eu volta não e... lembro do, É, do ato em si. é. Eu lembro até uma certa parte. De uma parte até o final, desligou. E outra característica muito interessante é que essa criança chega na adolescência. Adolescência já é uma forma de dormir muito. Vamos pensar um pouquinho depois da Aham. adolescência. E dorme muito. O adulto que dorme, o adulto, homem, mulher, que sabe aquela que dorme 10 horas da noite, dorme à tarde, tá sempre dormindo, 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 tem muito trauma. É como se assim, às vezes não é nem consciente, tá? Olha, gente. Não é nem consciente, mas é aquela coisa assim, ó, o corpo tá fazendo assim, eu vou dormir, porque tá muito difícil eu carregar tudo isso. Só dormindo eu consigo fugir disso. E ele não sabe do que é. E aí com isso vem depressão, vem ansiedade, vem todos os transtornos, né? Mas aquele adulto que dorme muito, muito, né? Tô falando muito, aquele que dorme 10 horas à noite, Sim, eu sei bem como é. se deitar à tarde, dorme mais 3, 4, ele tá Caramba. sempre com sono e já é adulto. Porque adolescente faz isso, tá tudo bem, porque ele Ah, precisa dormir para formar o cérebro, tá tudo bem, é tranquilo para adolescente. Mas passou por uma vida adulta e continua fazendo isso, tem muito trauma mal resolvido, né? E precisa dormir porque eu vou dormir para fugir disso que eu não tô caramba. dando conta. A tristeza é tão grande, a raiva é tão grande que só dormindo eu paro de sentir. E aí dorme muito. E só pra gente finalizar, mas sabe qual é uma das características das crianças que são mais abusadas, né? São crianças que foram rejeitadas,
que passaram por algum tipo de rejeição muito forte da mãe ou do pai. Mãe não queria, o pai não queria. Não tô falando que foram rejeitadas, porque Mas se às sentiu vezes assim? se sentiu, às vezes a mãe não queria porque era o primeiro filho, porque estava com medo, enfim, não é uma rejeição assim, né? Mas Dentro do ventre crianças já sente? É dentro real do ventre, a mesmo? partir da concepção já sente, já sente. Caramba! Então, crianças que foram rejeitadas, elas vêm para a vida como? Com a autoestima no pé. Se a autoestima está no pé, ela fica mais vulnerável. E aí e ela fica muito mais fácil. A pessoa chega para ela, fala um negocinho, ela já, Já aceita. tá bom, tudo bem. Não conta para ninguém. E aquele Tá bom. conceito também, eu não ensino aos meus filhos e eu digo para todo mundo que é um conceito. Ficou mais baixo o volume do som do microfone, o pessoal aqui do chat está falando. E uma coisa que eu não ensino meus filhos é obedecer os mais velhos. Ah, tem que obedecer o vô, obedecer a avó. Eu não ensino isso. É, Porque o que que é acontece? isso aí. Se você ensina para o seu filho que ele tem que obedecer, se a hora que tiver um predador, um agressor, abusador mais velho, um senhor, pode ser um vizinho, pode ser um tio, alguém que foi o tio no meu caso, a criança vai falar assim: não, eu tenho que obedecer ele. Então, se ele me mandar tocar no órgão genital dele, eu tenho que tocar, porque minha mãe mandou obedecer. É. Porque a criança é muito inocente, a criança é muito pura. E as Ela é muito crianças pura, atendem tudo, tudo, a criança aceita tudo ao pé da letra. tudo que mamãe e papai falou fica registrado. Então eu não obrigo a beijar adulto, a ir no colo de adulto. Senta no colo do tio, o tio quer te dar um abraço. Não ensino. Não precisa. Por que que aquela criança não quer beijar aquele adulto, não quer abraçar? Daí imagina se o adulto já tentou e aí é o microfone meu ou da Ioná que tá O falhado, teu. gente? É o meu? Eles não estão ouvindo minha Não, não, voz? não, mas aqui não tem como. O teu Ah, é no celular. meu É no teu celular. Eu celular, fiz não alguma é? coisa de certo. Filha doida. Enfim, Andressa, nesse Então é isso. sentido, tá? Obrigada por abrir o coração. E é isso. Foi Muita muito coisa, muita bom. coragem, né? Tem que ter Sim. coragem para falar Eu sobre isso, acho que tá? sim. Muita Mas coragem, para sabe? sintetizar tudo, é, hoje eu me tornei a pessoa que eu sou, fazendo comédia e procurando sempre acertar como mãe, e por causa da vontade de superar as coisas que eu vivi. Eu decidi, é uma decisão, que eu não ia ficar presa na dor. É, isso aí. Porque tem gente que infelizmente não percebe, mas gosta de estar na sensação e no lugar de vítima. Às vezes eu não sei se gosta, mas às vezes é a única maneira que ela aprendeu para receber amor. Ah, é? Tem Você isso já também? percebeu? Por exemplo, assim, tem pessoas que ficam ou doentes a vida inteira, né? Ou dói joelho, ou dói isso, ou dói cabeça, tá sempre com alguma coisa, né? Ou pessoas que só se fazem de vítima. Não dou conta, preciso de ajuda, me ajuda. Por quê? Porque a única maneira que aquela criancinha lá atrás entendeu que, opa, se eu me fizer de vítima, meu pai olha pra mim. Se eu ficar doente, minha mãe me Faz muito pega no sentido. colo. E aí essa criança aprendeu assim, ela vai para a vida inteira. Ela pode desaprender, entender, olhar para aquela mãe, entender que ela vai ter amor de pai, Uhum, de mãe, de todas as pessoas, sem ficar doente e sem se fazer de vítima. Mas enquanto ela não botar isso pro consciente, não entender, peraí, é verdade, eu faço isso e essa mesmo, pessoa que né? tudo magoa, tudo dói, que você tem que andar pisando em ovos. Você já trabalhou com gente assim? Ó, pensa, tudo magoa. Por quê? O que que tem o coração? Tá cheio de quê? De mágoa. Ela foi tão magoada, ela foi tão humilhada, abusada, o que for. Tem tanta dor naquele coraçãozinho daquela criancinha que ela não conseguiu falar. Ela não conseguiu colocar para fora. É como se ninguém tivesse olhado para aquela criança ainda, né? Que tudo que faz, olhou atravessado, porque ela não gosta de mim, não quero mais falar com ela. O que que é isso? Isso é atitude de quem? Pensa só, Mas né? assim, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo discordo nesse ponto, porque hoje outro problema, porque hoje a gente vê adolescentes dessa geração que ganharam atenção, que Daí é o 8 ou 80. Esse que eu te é falei é o isso, 8. Vamos lá para o outro o extremo. Qual é o 80. outro extremo, Isso, Andressa? isso. Quando você não aprende a ganhar não, todo não que você ganha Ah, machuca. é Aí você isso. pensa assim, tem mamãe e papai, vamos lá, mamãe e papai sofreram muito. Aham, Antigamente, se trabalharam na roça, nossa, isso. sofreram muito, foi uma infância difícil, Aham. não tinham dinheiro para nada, aquela coisa toda. Aí eles crescem. Aí, por amor, muito por amor, o que que eles fazem? Facilitam a vida desse filho. O meu filho vai ter tudo o que quer. Quer isso, filho? Quer a lancheira Que da é a Xuxa? Vai geração 2000 ter. pra cá. Quer não sei o que? Vai ter. Quer iPhone? Eu vou me matar, vou te dar um Sim. iPhone. Pode, tudo pode, tudo pode. Cresce sem Aí é conflito? aquela que não tem conflito, Não não tem tem conflito? desafio, não tem limite. Não. Quem ama, educa e dá limite. Quando a criança não tem limite, pra ela é como se ela não recebesse amor. Ela vai pra vida, ela vai com os amigos lá, sei lá, vai
Um pub, tem 20 anos, vai com os amigos. Aí ela, eu quero ir naquele outro lugar. Ninguém quer. Fica magoado. Vai embora. Fica brabo. Eu não queria, eu queria fazer tal coisa. Se ninguém vai, não quero. Quando ganha o primeiro fora de um relacionamento, Fica tá com o revoltado, quer namoradinho. agredir, quer se vingar. Ou se não quer coisa pior. Por quê? Isso. Porque nunca ganhou um não na vida. Verdade. Né? Porque de repente em casa aconteceu alguma coisa, vem cá, meu filhinho, tá tudo bem, não te preocupa, não, outra pessoa estava errada, você é sempre certo. Vai pra vida como? E é o que tá acontecendo agora, não Vai é? pra vida como? E essa criança, esse adolescente, esse jovem que vai virar um adulto, vai ter muita dificuldade na vida. Né? Esse pai e essa mãe fizeram por amor? Fizeram, tudo bem, fizeram por amor. Então a gente tá estragando. Só que esse pai e essa mãe só são fortes da maneira do que são, só conquistaram o que conquistaram por quê? Porque lá atrás teve limite. Claro, conflito pra eu não tô superar. falando que agora tem que trabalhar na roça, não é nada disso. Lógico. Mas tem que ter limite pra tudo, pra tudo. E outra coisa, e é o sofrimento e o conflito que molda nosso caráter. Geralmente é. Porque assim, ó, o que acontece? A nossa geração, que sofreu traumas lá atrás, começou, quando teve filho, quis curar todos os seus traumas no filho, como você falou. Vou dar tudo o que quer, não quero que sofra o que eu sofri. E aí a gente começou até a ter menos filhos. As pessoas começaram a decidir ter no máximo um filho. O casal que só tem um filho é uma criança que não tem conflito nenhum em casa. Porque ela tem uma televisão no quarto dela, todos os brinquedos. Cresce no individualismo, aprende a não dividir nada. Por que vai ficar na casa dos pais até os 40, 50 anos? Por que vai sair? Eu saio daqui, todo mundo me diz não. Então eu vou voltar aqui tá gostoso, papai e mamãe passando a mão na cabeça. A geração de professores de agora, inclusive eu já fiz stand-up comedy nas escolas. Desafiador isso, desafiador. Tem o número de depressão na área da educação, tá demais. Porque eles não conseguem colocar limite. Essas crianças vêm de casa onde tudo pode. Em casa tudo pode. E o pior é que em casa tudo pode, esse pai e essa mãe esperam que o professor vai dar limite. Eles ainda estão esperando que aquele professor vai educar. Não, educa em casa. O professor só vai continuar o que faz em casa. Isso quando a mãe não vai na escola dar de dedo na cara da professora na frente do filho. Porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe falavam: ai de ti, se a professora reclamar de você. Hoje as mães falam assim, antes da criança ir pra escola: se a professora brigar contigo, me fala, hein? Por quê? Proteção. Proteção. É como se a mãe estivesse falando assim, ó. Se qualquer pessoa do mundo, meu filhinho, for contra você, você avisa que a mamãe vai lá que nem uma leoa brigar. Isso vai ensinar alguma coisa para essa criança? Não vai. Porque a criança vai ter que ter limite, ela vai ter que ter, não pode, você tem que ficar aqui, ou tem que fazer tal coisa. Caramba. Porque o mundo, para comportamento, para viver em sociedade, tem que ter limite. Limite. Se não tiver limite, eu vou ultrapassar o quê? Eu vou passar por cima de ti. Eu tenho que ter limite para dizer, eu posso ir até aqui, daqui para frente. E senso de coletivo, que é o que ninguém tem mais. Não tem mais. Ninguém mais tem senso de coletivo. Agora, a educação que as pessoas recebem é o de individualismo. E não tem como uma sociedade dar certo sem senso de coletivo. Então, percebe como as emoções, elas podem acabar com a vida da pessoa? Verdade. E por isso... Por isso que cada vez está mais difícil, né? Nesse sentido, né? O comportamento, as emoções... É nesse sentido, né? E para encerrar, que conselho você gostaria de dar para esses pais de hoje, que eu acho interessante? Eu acho que não é bem um conselho, mas eu diria assim, ó, que as pessoas têm que aprender a sentir. Tá triste, chora, deixa chorar, põe pra fora. Fala, mas deixa chorar. Se tiver que ficar no quarto chorando 2, 3 dias, tem que sentir. Tá com raiva, vai lá, só com uma parede, pega uma almofada, bate muito, mas coloca pra fora a emoção. Se guardar a emoção, não tem como. Se guardar a emoção, vira doença. Né? Então é nesse sentido. Andressa, vamos lá, dá uma mensagem final para nós aí. Gente, eu acho que você sintetizou legal, você falou tudo, eu não consigo nem melhorar o que você falou. Acho que é isso, que a gente tem que ser mais, se permitir ser mais gente, mais humano mesmo. Mais humano. É isso. Larga isso aqui. Larga um pouco isso aqui, vai viver a vida de verdade. De verdade. Andressa, querida, obrigada por vir aqui. Obrigada por abrir o coração. Uma terapia de graça. Maravilhoso, tá? Imagina. A galera do chat adorou. Me chama mais uma vez por semana que eu venho aqui. Vamos falar mais, vamos falar mais. Tá bom. E pra você que ficou com a gente até agora, então, e que gostou desse conteúdo, manda pra alguém com muito carinho, com muito amor e com muito respeito, que eu te vejo aqui no nosso próximo momento. Saúde mais simples.